Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é neuropsicólogo clínico com abordagem em terapia cognitivo-comportamental. Ele atua com foco na saúde mental, na psicoeducação e nos caminhos possíveis de transformação pessoal através da escuta e do autoconhecimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre os efeitos das emoções intensas no cérebro, os mecanismos da autossabotagem, os ciclos inconscientes que nos mantêm no mesmo lugar e a inteligência emocional como ponto de virada. Com vocês, Rafael Borges. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é neuropsicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental. O nome dele, Rafael Borges. Falei certo? Certinho, é isso mesmo. Querido, muito obrigado por você aceitar o convite. Eu tenho uma simpatia muito grande pela cognitivo-comportamental. Eu acho que foram os psicólogos parceiros enquanto eu atendi, e com quem a gente trocava muito mesmo, assim, o que a gente pode melhorar aqui, o que não pode melhorar. Não existe psiquiatra sem um bom psicólogo, uma psicóloga, sem um bom nutricionista, sem boas pessoas que gostem de gente e tenham urgência de ver o outro melhor. Com certeza. Né? Querido, pode falar. Sou eu que agradeço. Muito obrigado por me convidar. Né? Estar aqui é uma honra. Né? Logo você que eu sou muito fã, então muito obrigado mesmo. Muito obrigado, mas não tem critério de ser fã, não. Porque tem gente que fala assim, acho que você chama o povo só para dizer que gosta de você. Eu falei, gente, não tem esse critério. Juro por Deus. Eu tô sendo acusada de só trazer mineiro. É sério. Essa semana foram 5, não foi? 4. Você acredita? Que coisa boa. Mas não tem critério, te juro por Deus. Trem bom demais da conta, sou. Exatamente, o pessoal tá pedindo porque mineiro sempre traz um docinho, uma coisa. Falei, não é, gente, eu tô lá vasculhando, acho legal. Sim. Não vejo DDD, não vejo nada. Quando eu vou ver, é mineiro. Então, pode acontecer. Estamos na fase dos mineiros, isso é muito bom. Sim. Tem uma notícia boa, seu episódio tem 2 colaboradores, né? Está sendo patrocinado pela GNTech e pela Axon. E aí eu vou te fazer uma perguntazinha. Você conhece teste farmacogenético? Eu já ouvi falar, mas gostaria que você me explicasse. Por favor. O que é o teste farmacogenético? É um teste genético para ver a sua resposta a medicações. Então você pode já ter tomado remédio para qualquer coisa e sentiu que não fez o efeito esperado, tá? Ou então que deu muito efeito colateral. O teste farmacogenético é quando a gente faz uma opção, eu sempre digo, talvez não seja de acertar mais, mas de errar menos. Porque dentro de saúde mental, eu sempre disse, eu optei por começar a fazer o teste farmacogenético em 2013, né? Foi quando a GNTech entrou no mercado. E eles sempre foram muito solícitos em tirar dúvidas, porque eu também não sabia nada. E aí eu saquei que muitos pacientes vinham polimedicados. E eu falava, meu Deus, por que foi botando? Em vez de tirar, botava, ia testando. Um efeito colateral do outro. Você já não sabia. Polifarmácia, né? E aí, quando chegava, eu falava assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir, porque eu já não sei o que você está tendo de efeito colateral desse ou daquele. Quando surgiu o teste de farmacogenético, eu falei, gente, isso pode ser muito útil. E aí comecei a pedir, foi impressionante, porque eu comecei a selecionar 3 coisas que só o teste genético da GNTech tem. Você tem a substância, se lhe é favorável ou não. Perfeito. Você tem a taxa de metabolismo, ou seja, você responde numa dose terapêutica, numa dose mais alta, numa dose mais baixa, e também de toxicidade.
Você pode até responder mas a taxa de toxicidade de você fazer efeito colateral é maior. Então, você pode ver por um ambiente bem mais seguro. E é o que eu digo, não é para acertar sempre, mas é para diminuir o erro e não fazer do paciente um teste de acerto e erro, que isso é muito chato. Sim. Né? E quem tem dor, quem sofre, tem pressa. Com certeza. Você lembra do Betinho? Quem tem fome tem pressa, mas quem também sofre tem pressa. Com certeza. Né? Então, assim, hoje você vai ganhar um teste aqui, que é o Total Gene. O Total Gene é ótimo porque ele pega todas as especialidades. Completo. E tem uma coisa, não muda. Então, se você daqui a 10 anos, 15 anos, vier precisar tomar um remédio cardiológico, ou um remédio para colesterol, ou um antibiótico, você já vai ter listado quais são aqueles que você vai ter a melhor resposta. Sim. Então, guarde consigo, porque você vai ter um acesso no site. Quando precisar, use. Perfeito. Eu acho que se você também... Eu tô achando que sua esposa, Fernanda, vai querer fazer. Mas tudo bem, vocês tiram para o ímpar para não ter briga no casal. Isso mesmo. E é muito fácil de fazer, tá? Eles vem um cotonete, é indolor, vem um cotonetezinho dentro de uma substância. Você vai abrir e você vai botar dentro da boca, na bochecha do lado interno, na mucosa, 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio do outro. Botou dentro da solução que já vem lacradinha, sacode 10 vezes e pega a própria embalagem que eles mandam, lacra direitinho e manda. Espera 15, 20 dias. Tudo seu tá lá. E se você quiser saber o resultado, você liga, tem especialistas só para quem não é médico poder saber o que deu, o que é melhor, o que não é melhor. Você pode, como leigo, tirar todas as suas dúvidas. Se for médico, você tem um canal de médico e também, para quem é médico, tem curso. Tá? Tem um curso de 15 horas que eles dão. Sim. Então, vale muito a pena. Eu acho bem bacana. Né não, Bru? Isso aí, Bê. Quem tá assistindo o Pod People, tem o QR Code aí na tela, com o nosso cupom PODPeople, que vai ter desconto lá no site da GNTech, que é gntech.med.br. Vai ter um desconto, todo mundo que tá assistindo aqui o episódio. E também tem quem quiser ver o Instagram deles, @GNTechTestes, com T mudo. Testes, TESTS. E tem também, pode ligar para lá, tirar dúvida, tudo. Sim. Tem vários testes. Você foi o felizardo que pegou o Total Gene. Mas tem o Psicogene, tem o Teia Gene. Perfeito. Quer dizer, tem tudo. Sim. Tá? Sim. E para todos os bolsos. E tem também aqui o Axon. Não sei se você já ouviu. Isso aqui já fica aí separadinho para você. Pode deixar aí nesse cantinho. Muito obrigado. Que as crianças vão colocar tudo bonitinho para você. Certinho. Tem também a Axon. A Axon é um suplemento que chegou no mercado no início desse ano, tá? E foi produzido por médicos e eles me pediram, você quer testar? Eu falei, quero. Aí eu falei, quanto tempo você precisa? 1 mês? Eu falei, não, 3. Que vem exatamente prometendo o quê? Mais foco, mais energia e disposição. Então é aquela coisa, bom para o cérebro, bom para o corpo. Perfeito. Quem de nós não precisa de vez em quando de uma energiazinha a mais? Sim. E tem uma coisa boa que ele equilibra, ele tem cafeína numa dose pequena, que não dá problema de taquicardia, não dá problema de nada, dá o foco que você quer, tem vitamina B12, tem ácido fólico, tem coenzima Q10, e você toma de manhã. E tem uma coisa boa para as mulheres, tem fibra. Ótimo. Porque nós temos o intestino um pouco preso, não é não, Fernanda? Então, melhora também. De quebra, melhora. Então, é uma coisa que vale a pena testar. Claro, se você é uma pessoa hipertensa, pergunte ao seu médico. Mas eu tomo todos os dias de manhã. E vou te dizer, dá uma disposição. Eu vejo. Semana de... Quem vê são as crianças. Também, né? Porque no intervalo aqui, o que eu faço? Agachamento, prancha. Sabe? Já fui acusada que estou fazendo tortura com as crianças. Aí nós recebemos uma médica especializada e falou assim, nada, ela está salvando a vida de vocês. Sim. Né? Então tem aqui também, tá? A Axon aqui para você. Você vai testar, tá? E vai depois nos dizer o que você achou. Com certeza. E pode deixar que ainda vem mais presente. Muito obrigado, Você Axon. vai botando tudo aí do ladinho.
Meu querido. Sim. Bia, também tem o cupom da Ah, Axon tem o cupom também. da Axon. Achei que era só a Genitec. Vamos lá, Não, por tem- favor, Tem Bru. cupom pra Axon também, Bia. Cupom PODPeople15 lá no site da Axon, axon.com.br. E a gente sempre fala aqui também, quem tá escutando a gente pelo Spotify, verdade. não tá vendo a gente, Axon com X, não aceita imitações. É AXOM, tá, gente? Porque vai ter gente querendo passar vocês pra trás, botar Axon com 2X, com 2M's. É Axon, AXOM. E com o Instagram lá também, quem quiser ver o Instagram também, @AxonBrasilOficial. Oficial. Oficial, Axon Tá. Brasil Oficial. Perfeito. Então vamos lá, meu querido. Queria primeiro saber por que psicologia, neuropsicologia e a linha cognitivo-comportamental. Eu Perfeito. quero saber um pouquinho de você. Fica super à vontade. Sim, perfeito. Vamos lá, eu falo que a psicologia, né, não fui eu que escolhi a psicologia, na verdade a psicologia me escolheu. Eu comecei a fazer o curso de engenharia ambiental. Olha onde está a engenharia ambiental. Olha onde que está a psicologia. Não, mas você se preocupava com o ambiente. Também, é uma coisa exato, empática. É exato. uma coisa empática. Exato. Eu vou, se você me permite, Bia, eu vou começar do começo, Por na favor. verdade, né? Porque, como eu disse para você, estar aqui hoje é algo que me deixa extremamente feliz. Porque Que bom. por muito tempo, né, passava pela minha cabeça que talvez eu nem conseguiria me formar no ensino médio, devido às dificuldades da época, né? Eu sou filho da minha mãe, Dona Rita, um abraço, te amo. Dona Rita. Deve estar lá em casa, né, em orações agora para que dê tudo não certo, precisa né? oração, filho é competente. Exatamente. Mas é bom. Sim, Oração sim, de mãe sim. é bom. Minha primeira vez aqui no Rio, né? Ela, lá é lindo, meu filho, mas muito cuidado, Muito você nunca cuidado, foi, né? Exatamente. Então, assim, tem um irmão mais velho, chama Daniel, e tem uma tia que mora com a gente mais velha, chama Adelaide, né? Transtorno afetivo bipolar, foi hospitalizado no hospital psiquiátrico várias vezes, e nós não tivemos nosso pai, certo? Então, minha mãe foi mãe solo a vida toda. Que bacana. Então, diante de uma dificuldade muito grande, né? Minha mãe tem a 4ª série de grupo, sempre trabalhou como doméstica, e eu tive que parar de estudar no ensino médio para poder ajudar em casa Pra mesmo. poder ajudar né? mesmo. E aí fizemos meio que um combinado. Meu irmão voltou para os estudos, né? E aí ele conseguiu trabalhar como mecânico em uma empresa e gostou dessa área, começou a fazer engenharia mecânica. Que bacana. Quando as coisas melhoraram um pouquinho para ele, foi a minha vez de voltar para os estudos Aí também. ele falou, agora eu tô podendo um pouquinho agora vai mais, você. agora vai você. Exato, Que exato. bacana. Nessa época eu trabalhava de garçom. Como eu parei de estudar, eu me formei numa escola estadual e que tem um programa que chama EJA, que é Escola de Jovens e Adultos, para EJA, pessoas que param de estudar por algum motivo, né? E aí, a minha ideia era, vou para engenharia ambiental, porque onde tem um engenheiro mecânico, normalmente tem um engenheiro ambiental, pega uma carona com meu irmão. Isso, vamos né? fazer uma dupla Exatamente, sertaneja isso da mesmo. engenharia. Isso. E aí, quando eu cheguei no primeiro período lá, aquele tanto de cálculo exato, eu falei, não, aqui não é para mim, né? Não é mesmo, né? E aí eu saí, fiquei um tempo sem estudar e consegui... Tomou um pavor dos números. Exatamente, isso mesmo. E consegui um trabalho em uma instituição. Essa instituição é uma instituição filantrópica que trabalhava com acolhimento de dependentes químicos e ali fazia a reinserção social desses dependentes químicos. E como é de que forma você chegou voluntária. nessa... Voluntário, você foi voluntário dessa Exatamente, instituição. sim. Como eu trabalhava de garçom à noite e a faculdade era à noite, então eu tive que trocar de trabalho, certo? Certo. E nessa instituição eu comecei trabalhando lá como mensageiro. O que é um mensageiro? Tem uma equipe de telemarketing nessa instituição, eles fazem a ligação, explica qual que é o trabalho, né? E as pessoas doam para essa instituição. Essa instituição. Então, eu, mensageiro, iria buscar as doações Entendi. dessas pessoas. Então, até então, lá trabalhava assistente social, psicólogos, eles faziam esse trabalho incrível, né? Junto com o CRAS, com o CREAS, com o CAPS também. Que legal. Entende? Né? Chama Beija-Flor essa instituição. Um beijo pro pessoal lá, que eu tenho um Beija-Flor. carinho muito grande também. Então, quando eu me deparei com os psicólogos de lá e comecei a ver o trabalho que eles faziam, exatamente, e principalmente para aquela parcela da sociedade que é segregado, o dependente químico no nosso país, ele é muito segregado, né? Então eu comecei... Principalmente se ele não tem renda. Exatamente. Então eu comecei a, poxa, talvez aí é algo que faria sentido na minha vida, né? E aí, Ajudar essas pessoas. Exatamente. O mensageiro, você ia pegar as doações. Pegar as doações e levar. Então não tinha contato nenhum Entendi. com o paciente. pessoal lá, de jeito nenhum, né? E aí depois essa parte do mensageiro, né, acabou que foi deixada de lado porque
por bem, a instituição começou a ter algumas parcerias municipais, estaduais, pelo trabalho relevante que fazia, né? E aí eu fiquei muito chateado porque não iria ter trabalho lá para mim. Só que o pessoal gostava muito de mim e falou, Rafael, quer ser... parte da equipe? Atende telefone aqui pra gente. Eu falei, claro, eu tô aqui, né? Eu tô disposto a fazer qualquer coisa exatamente, aqui dentro. Sim. E aí eu comecei... E aí sim eu tive acesso a esses profissionais, então eu tinha acesso às duas instituições, tanto a masculina quanto a feminina, e aí comecei a fazer psicologia. Né? Eu lembro que na metade do curso eu já me tornei o coordenador terapêutico da equipe. Então, antes de ser psicólogo, eu já era coordenador terapêutico, não coordenador de psicólogo, mas do trabalho como um todo. Né? Então, o meu primeiro contato com a saúde mental e com a terapia e com psicologia foi nessa instituição. Então, comecei a fazer, né, esse trabalho. Por um movimento de empatia. Sim. Do tipo, que interessante o trabalho que eles fazem, né? Exatamente. E existem alguns pacientes, né, que às vezes não são todos os profissionais que estão dispostos a atender. É verdade. Certo? Em todas as áreas, Em todas as áreas. Não só a dependência Em todas química. as áreas, sim. E aí brigavam muito comigo, porque às vezes eu fazia adesão de um paciente que talvez ele realmente nem seria para aquela instituição, porque talvez ele teria que estar num hospital psiquiátrico, talvez ele teria que ser direcionado para outro trabalho, mas eu falei, gente, tá até aqui, vamos dar um suporte para a família, vamos então que daqui vai para outra instituição que pode fazer o acolhimento, não vamos falar não. Você queria ajudar todo mundo. Exatamente. Você com aquela compulsão de ajuda. Sim, eu lembro, né, porque se chegava lá com indicação de tomar medicação, então teria que chegar com a prescrição e com o medicamento também, então eu lembro. Eu falo que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né, mas para contextualizar eu lembro de, poxa, eu te empresto dinheiro aqui, vai na farmácia correndo e compra o medicamento, porque você não tem que voltar para a sua cidade só porque você não trouxe o medicamento para cá, né? E aí fazendo todo esse trabalho juntamente, né, estudando psicologia, eu falo que nem na minha maior... Aí você começou psicologia. Exatamente, eu comecei psicologia e fui caminhando junto. Então, do telefone eu saí pro financeiro, do financeiro eu saí pro administrativo, do administrativo eu saí pro terapêutico e saí de lá como coordenador geral das duas instituições. Que legal. Eu comecei como mensageiro nessa instituição e saí de lá como coordenador geral. Hoje não faço mais parte... Né? Não sou contratado, mas sou um voluntário também. Então, sempre que precisam para desenvolver projeto, né? Eles contam comigo, amo todos eles que estão lá. É uma instituição muito séria, que tem uma relevância muito grande, né? Em todo, né, território mineiro, vamos assim dizer. Então, o meu primeiro contato mesmo Beija-Flor. Beija-Flor. Centro de Reintegração Social Beija-Flor. É um trabalho fantástico, o trabalho deles. Então, meu primeiro contato foi com a psicologia, né? Com saúde mental em si, foi dentro da dependência química com essa instituição. Que talvez seja um dos quadros mais desafiadores. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, devido, né, ao primeiro contato com a psicologia e dependência química, né? A gente sabe que a abordagem que tem mais evidência científica para a dependência química é a terapia cognitivo comportamental. Então, foi também a minha primeira especialização. Porque você já estava voltado para esse público. Exatamente. Então, você falou, qual a melhor terapia para a dependência química? Sim. Inclusive, eu fiz a minha pós-graduação no meu 10º período de faculdade. Porque eu já queria sair atendendo, né? Porque até então eu era um coordenador, eu já queria ir para campo, eu já queria fazer atendimento. Antes era só anamnese que eu fazia, direcionava algum caso, né? Mas eu já queria ir para campo, eu já queria fazer atendimento, né? Aí tem minha especialização em saúde mental também, em dependência química e em terapia cognitivo-comportamental. Por que terapia cognitivo-comportamental? Primeiramente, então, por causa da dependência química e pela efetividade que a gente sabe que tem em todo o contexto relacionado à saúde mental também, né? Isso é engraçado. Isso hoje, eu sempre tive muitos parceiros psicólogos de trabalho da área cognitivo-comportamental e eu me lembro que muitas vezes isso era visto como uma coisa, você tá querendo condicionar os pacientes a fazer. Eu falei, não, talvez eu esteja fazendo algo, porque às vezes só a cognitivo-comportamental pode pautar o seu dia a dia para você começar a refletir sobre alguma coisa. Com certeza. Nem todo mundo está pronto para refletir ou voltar ao passado. Às vezes a gente tem que sobreviver, né? Esperar as feridas cicatrizarem para um dia estar pronto para voltar. Com certeza. Você teve dificuldade na escolha da TCC? Grande parte dos meus professores na graduação eram psicanalistas, excelentes professores, mas talvez 70% deles da abordagem da psicanálise.
e esses outros 30%, né, da terapia cognitivo-comportamental. Mas por já estar inserido nesse contexto, então eu já lia muito livro. Entendi. Já sabia muito como era a atuação de um psicólogo cognitivo-comportamental. Então, confesso para você que não tive dificuldade neste sentido, né? Mas sempre procurei trabalhar, seja na minha rede social, ou seja no meu primeiro atendimento, né? Conversar com o paciente e perguntar se ele sabe das abordagens da psicologia, por exemplo. Isso é super importante. Essa psicoeducação é muito importante. Porque as pessoas não têm noção, né? Podia falar isso, sim, Rafael? Sim. Às vezes chega um paciente que veio de outro profissional, chega um paciente que ele nunca fez psicoterapia, né? Ou que fez e não sabe nem que linha ele fez. Exatamente, né? A minha primeira consulta eu deixo ela um tempo maior, justamente para poder trabalhar essa questão de dinâmica mesmo e explicar para o paciente qual que é a forma de trabalho, né? Alinhar as expectativas. Exatamente, alinhar as expectativas com ele também, né? E explicar do processo como um todo, né? Então, você pergunta para o paciente, olha, você já fez psicoterapia, o profissional te explicou como que é a abordagem, como que é feito, como que se trabalha. O paciente, não, então, peraí, vamos lá, né? A base da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar os seus pensamentos, as suas emoções, o seu comportamento também. Não vamos desconsiderar o seu passado, mas o nosso foco é no aqui. É aqui né? agora. Você do futuro depende das ações, das atitudes que você está tendo hoje, né? Vamos voltar lá atrás para trabalhar algumas coisas? Vamos, mas vamos fazer isso no tempo certo. Às vezes o paciente está deprimido ou depressivo porque aconteceu alguma coisa, se eu for lá atrás e mexer, ele vai sair do consultório pior do que ele chegou. Ou então ele nem sai de lá, ele fica lá. Exatamente, né? Então a intenção é realmente, né? Essa é a minha intenção com meus pacientes, é você sair daqui pelo menos melhor do que você entrou. Não é que seja 1%, mas sim, seja 1% melhor. De um em um a gente Exatamente. chega. E é uma abordagem também que ela é muito colaborativa, então você se constrói o plano de trabalho junto com o paciente. Eu faço uma analogia que é como se o paciente estivesse indo ao nutricionista. Você vai falar quais são os seus objetivos, ele vai montar uma dieta e você vai seguir. Mas você tem que fazer. Exato. Na terapia também, quais são os seus objetivos? Vamos montar um plano terapêutico e vamos seguir. E vamos também ter uma métrica de progresso. Bater papo é ótimo, mas aqui a gente precisa evoluir, né? Sim. Terapeuticamente dizendo. Então, passar isso para o paciente, né, eu vejo que deixa ele mais seguro, né? E quem é meu paciente sabe também, é uma abordagem que não fica muito fechada naquela questão apenas de consultório, sabe? Poxa, meus pacientes, se eles precisam de mim, eles mandam uma mensagem para mim. E eu falo, se for urgente, pode me ligar. E pode me ligar de verdade. Porque às vezes alguns momentos ali é que realmente uma orientação, né, vai fazer com que ele mude aquela percepção, com que ele tenha outro tipo de emoção e ele comporta de uma maneira diferente. Exatamente. Né? Então, principalmente a terapia, no início, exato. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela dá essa oportunidade e possibilidade do terapeuta, às vezes, caminhar mais próximo do paciente. Claro, respeitando a nossa ética profissional, o nosso vínculo terapêutico, mas é aquela questão de parceria mesmo. Até porque a parceria é visando um objetivo comum, não é uma parceria do tipo, vou ter teu telefone para me intrometer na sua vida ou você se intrometer na minha, não. Com certeza. Não tem nada disso, porque foi o que você falou, se for uma coisa urgente, a pessoa tá ali numa dúvida terrível, sofrendo, ruminando aqueles pensamentos, e de repente catastrofizando, fazendo aquilo, uma coisa horrorosa, e você vai lá e fala, pim, você mesmo. Pensou em ver por esse lado? E a pessoa olha assim, é verdade. É isso mesmo. Né? Isso pode acontecer. A catastrofização é exatamente isso, né? Então, a gente tem uma ferramenta que chama questionamento socrático, né? Que é você buscar evidência oposta àquilo que você está acreditando. Se você for acreditar em tudo que você está pensando, nos dias atuais você pensa muito mais bobagem do que coisa boa, né? Eu acho que sempre, né, Rafael? Porque eu costumo dizer o seguinte, nós não somos o que pensamos, graças a Deus. Porque se fôssemos, o mundo estaria muito pior. Sim. Porque quantas vezes você falou assim, eu queria dar na cara daquele homem sem vergonha, que não sei o que, desrespeitoso. Ninguém tá dando na cara, graças a Deus. Tem muita gente descontrolada. Mas a grande maioria do que pensa uma besteira não executa essa besteira. Então, isso, quando eu falo assim, penso, logo existo, não. Eu existo a partir do que eu ajo. Né? Não desmerecendo Descartes, mas assim... Nós não somos exatamente o que pensamos, nós somos melhor do que isso, graças a Deus. Exato. Né? Porque o pensamento é formado a partir de emoções, a partir de estímulos e a partir de um funcionamento cerebral. Né? Nunca vai ser o que acontece, e sim a forma com que eu lido com aquilo que está acontecendo. Exatamente. Né? Na catastrofização, a situação é essa, o paciente enxerga essa. Não quer dizer que ele está ficando maluco, está surtado, não.
né? Essa distorção cognitiva, o estado emocional do paciente faz ele ver uma realidade maior do que realmente é. Em geral, pior. Exato. A realidade existe, né? Mas é como se ele olha para a realidade, para o problema, na maioria das vezes, com a lupa. Então aquilo cresce. Cresce, né? Maximiza. Exatamente. Então, a terapia cognitivo comportamental, né, ajuda e proporciona esse pensamento mais real daquilo que está acontecendo. Né, diminuindo um pouco essa catastrofização, fazendo com que o paciente tenha outras alternativas de pensamento, né? Para que ele tenha outras emoções e para que ele tenha outras possibilidades de comportamento também, né? Isso mesmo, de comportamento. Ele não fica à mercê do instinto de sobrevivência do cérebro. Sim. Né? Que certeza. É primitivo. Sim. Eu gosto, posso dar um exemplo? Por favor. Né? O paciente, né, é ansioso e tímido, certo? Então ele recebeu um convite para poder ir no teu aniversário. Vamos lá, eu sou esse paciente, eu sou ansioso e tímido, e você me convidou para ir no seu aniversário. O convite está ali, é o fato, né? Se eu pensar, poxa, só conheço a Bia, não conheço mais ninguém, o que as pessoas vão achar de mim, né? Não vou me chegar sentir lá, bem, vou ficar num cantinho. Bia, muito obrigado pelo convite, mas eu já tenho um compromisso, eu não consigo ir, né? Aí o paciente traz essa realidade, então vamos na possibilidade, ó, a Bia me chamou para o aniversário, certo? Poxa, só conheço a Bia, mas vai ser uma excelente oportunidade para fazer novas amizades. Eu vou, dou um abraço nela, se eu não me sentir tão confortável, eu já fui, né? Eu falo com ela que eu tenho outro compromisso e vou embora. Fui educado. Exato. Isso aí me gerou o quê? Uma certa segurança. E qual é o meu comportamento? Aceitar o convite do seu aniversário. Exatamente. O fato mudou? Que é o convite do aniversário? Não. Mas é a forma com que eu pensei, né? Que eu senti, que eu comportei. Mudou completamente, né? E é tão interessante porque, assim... o ansioso, né? Ele sempre vai ver o lado negativo. Não vai ver o lado positivo da vida. Então, é você começar a treinar que ele mude um ângulo, dar novos ângulos de visão. Sim. Né? Tem algumas ferramentas, né, que são muito efetivas, que é mesmo você anotar ali o que você está pensando, né? Quais são, né, as suas emoções, quais são as suas reações também diante daquilo ali, né? Certa vez um paciente falou comigo que ele estava muito preocupado porque o filho dele, ele é separado da esposa, o filho dele foi passar um final de semana com ele. E o filho dele não queria voltar para casa na segunda-feira. E aí ele marcou uma consulta, Rafael, eu tô preocupado, né, meu filho não queria voltar para casa, eu já tô pensando o que pode estar acontecendo lá na casa da mãe. Eu falei, você parou para pensar que você está me dizendo que foi o final de semana mais incrível que você já teve com seu filho, talvez por isso que ele não quer voltar para casa da mãe. Talvez não seja o problema na casa da mãe. Exatamente, foi tão bom o final de semana que ele passou que ele com quer o filho continuar. dele. Exatamente. Sinal, né? De que ele cumpriu o papel de pai. Com certeza. De forma digna. Sim. Né? E aí quantas pessoas, né, às vezes passa por algum problema e aquele problema, a pessoa acaba ruminando aquilo, né, aquele problema crescendo cada vez mais por ter essa dificuldade mesmo de, né, o que você falou, eu não posso acreditar em tudo que eu estou pensando, não. Né? Existe uma evidência que mais de 80% dos nossos pensamentos diários, eles são negativos, ou seja, disfuncionais, né? Então pensa, de 100 pensamentos que eu tenho, 80 é disfuncional. Se eu for acreditar em tudo que eu tô pensando, né? Tô lascado. Desculpa. Né? Você lascado ferrou, e eu lascada. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, assim, a terapia cognitivo comportamental, ela possibilita. E quando você mostra isso pro paciente, é incrível, né? Porque dá um alívio, né? Exato. Não vai ser da noite pro dia que o paciente vai conseguir fazer esse questionamento socrático, gerar essa evidência oposta, aquela crença do que ele tá pensando. Mas à medida que ele vai fazendo isso, a gente vai construindo essa solidez mesmo em psicoterapia, né? Começa a ver as coisas mais claras, mais transparentes. Você falou uma coisa tão interessante, né? De 100 pensamentos, 80 são negativos. Estamos dando uma média, né? E 20 positivos. Quando isso se inverte, é patológico. Porque o normal é a gente ser mais negativo do que positivo, porque o cérebro precisa prever coisas ruins. Exatamente. Ele é uma maquininha de prever. Senão a gente não estava nem aqui, né? Conversando agora. Exatamente. Ele precisa prever situações ruins. Sim. Agora, por exemplo, na questão bipolar, né, que você falou da sua tia, se a pessoa entra numa mania, né, numa euforia, inverte. É uma positividade, é uma coisa, um superpoder. Autoestima lá em cima. Autoestima lá em cima, que você olha e fala assim, não é que... Aí tem gente que fala, nossa, mas a pessoa tá alegre. Não. Alegre é uma coisa, tem um motivo
que te dá alegria. Hipomania e mania é outra. Hipomania e mania, não, porque não é uma alegria. Sim. Passa muito da alegria. Começa uma irritabilidade, começa uma coisa que se a pessoa não entende, parece uma arrogância. Agressividade. Porque a pessoa fala, gente, mas vai tratar uma pessoa que está feliz, mas não é felicidade. Muitas ações sem consequências também. Então a pessoa fica mais sexualizada. Muito mais sexualizada. Gasta muito mais. Envolve em acidente de trânsito, em conflitos, né? Então, a pessoa ela perde um pouco o manejo mesmo. Não, sai da realidade sai do polo mesmo. São dois polos, né? Do polo, porque tem gente que fala assim, ai, mas gente, vocês vão tratar uma pessoa que tá bem, tá feliz, ela não tá feliz. E pro paciente, quando ele tá começando a hipomania, ele tá ótimo, ele tá incrível. Mostrar pra ele isso, ele fala, mas eu tô no meu melhor momento. Do tipo assim, você não tá querendo que eu esteja bem? Mas eu tô no meu melhor momento. Então mostrar, trabalhar essa psicoeducação. É difícil. É difícil. Talvez seja, isso você falou, dependência química, bipolaridade, eu acho, e borderline talvez sejam os casos mais desafiadores, no sentido de você conseguir que a pessoa entenda que é uma coisa que foge do controle, né, pelo mecanismo, mas que é possível ver e domar isso. Não é domar, mas administrar. Sim. A incidência de dependência química e bipolaridade é muito grande. Exatamente. Muito grande. Exatamente. Que pode acontecer também no borderline. Que pode acontecer também no TDAH. Principalmente então, as substâncias psicoestimulantes. Né? Que é uma realidade hoje. Existem, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que fazem uso indevido de psicoestimulantes. Ah, tem TDAH, ok, mas aí o médico prescreve uma dose, a pessoa nunca mais volta, passa 2 anos, ela foi triplicando, quadriplicando a dose, e a pessoa até chega uma hora que você fala assim, essa pessoa tá meio agitada, tá? Teve uma época que o Venvance, ele estava sendo difícil de encontrar nas farmácias, porque a galera estava usando como uma substância recreativa para balada também, associada ao álcool. Exatamente. Né? O que é tá um muito perigo. Próximo ali da cocaína na ação do cérebro. Né? São primos, não são? Exatamente. São não primos, é tão né? inofensivo assim, né? Tem que ser com muita parcimônia, tem que ver se você responde, tem que ver se faz efeito acumulativo, porque ele começa bem. E também é uma cautela falando isso aqui, né, pessoal? Porque quem toma, né, psicoestimulante, mas faz o acompanhamento, tome seguro, né? Claro, né? mas tem gente que toma com responsabilidade, não mexe na dose, retorna, não é aquela coisa, pega uma farmácia e paga mais para poder ter o remédio. Infelizmente, a gente sabe que tem essa cultura. Verdade. Né? Como também os remédios para dormir. Os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, hipnóticos. Pior são os hipnóticos. Então, assim, e você se depara com isso, né? Por isso que é tão importante ter um psiquiatra de parceria. Com certeza. Porque você sozinho não faz verão. Nem o psiquiatra sozinho. Porque se não tiver essa mudança estrutural, é o que eu sempre disse. Eu vou dizer assim, olha, curar não. Tirar a depressão, tirar o pânico, isso é fácil. Se você sabe mexer, se você sabe qual a medicação ideal, se você sabe a dose, aquilo sai da fase aguda. Mas reestruturar para aquilo se tornar algo que você entenda o que está acontecendo e evite que repita, só a terapia. Exato. É porque a gente precisa, né, conversar sobre isso e dizer que o transtorno mental em si, ele não tem cura. Ele tem remissão parcial e total de sintomas. Né? Então, remissão total de sintomas está muito próximo da cura. Mas se é um paciente que ele é ansioso, né? E aí ele começou a tomar medicação, pratica uma atividade física, está em psicoterapia, né? Identificou ali situações, né, externas que desencadeiam a ansiedade nele, ele vai ter essa remissão, né? Parcial e total, e vai conviver muito bem mesmo sendo ansioso. Mas se ele para de dormir bem, para com a atividade física, né? Começa a consumir uma substância demais, né? Tá vivendo situações da vida que tá vendo que aquilo ali tá trazendo problema e ele não tá querendo sair daquela situação. Daqui a pouco vai voltar os sintomas todos de novo. Com certeza, né? Então, porque ele não tirou o mecanismo. Exatamente. Ele não atuou no mecanismo. Exatamente. Né? Então a importância aí de realmente fazer
o tratamento é o tratamento correto, né? Sim, porque não tem um tratamento sem o outro, Sim, né? sim. É combinado que a gente fala. É combinado, né? É um bom combinado. Exato. Né? Na minha prática clínica, né, quando o paciente ele vem indicado por médico, na maioria das vezes, né, o paciente fala, ó, estou vindo indicado pelo doutor fulano de tal. E como me indicam, eu tenho contato desse médico. Então eu mando e-mail, né, falo como foi a primeira consulta e a gente vai sempre conversando sobre, né? E quando o paciente vem e eu identifico que precisa passar para uma consulta psiquiátrica também, né? Independente de qual médico ele vai procurar. Eu peço para poder estar levando meu relatório e deixo o contato lá atrás. Né? E é de bom tom que esse médico também se comunica com você. Exato. E isso aí eu sou muito sortudo, né? Então, tem muitos pacientes em comum, o doutor Vitor Blasio, que já veio aqui. Ah, sim, É um querido, assim, é excelente, gente, profissional. Fazendo uma gangue, né? E ninguém falando pro outro. Sim, a gente tem alguns pacientes em comum. O Ale também, o doutor Alexandre, que é neurologista que fala muito sobre enxaqueca. Sim! Então, também temos muitos pacientes em comum. Eu não acredito, gente. O que é isso? Temos muitos pacientes em comum. Formação de quadrilha. Tá vendo? Bota aí. Do bem. Inclusive, um abraço para eles, né? Formação de quadrilha do bem. Do bem. São excelentes profissionais e, assim, a gente, né, evolui muito, conversa muito sobre os nossos pacientes, né? Claro, sempre com a autorização dos nossos pacientes. Olha, isso aqui é importante, eu vou fazer contato com o doutor. E eles gostam, porque sabe que você está num front. E o paciente ganha. Com certeza. O paciente ganha. E quem tem que ganhar é o paciente, sempre. Exatamente. Sempre. Sim. Não tem esse ego. Porque, assim, hoje as coisas estão melhores, mas eu te digo, há 20 anos atrás era um ego. Assim, passar para o psicólogo era quase dizer, não fui competente, porque tinha psiquiatra que falava, é remédio, ponto. Falei, nossa, que poder. Eu já encontrei muita dificuldade também de fazer contato com um psiquiatra de pacientes meus, né? Mas ainda assim, o meu relatório é encaminhado, né? Se o psiquiatra, porventura, mas é tão bom quando você tem o muito jogo. Muito bom. Você joga a bola para lá, a bola vai para cá. Sim. E tem uma coisa que o paciente, quando psiquiatra e psicólogo se comunicam, o paciente ganha muito, porque às vezes o paciente se auto-sabota. Aí ele não está indo no psiquiatra, suspendeu os remédios, aí chega para você e fala assim, não, eu recebi alta. Se você não tem uma comunicação franca com o psiquiatra, o que acontece? Você, que bom, você recebeu alta, tá? Você não confere. Aí aquele paciente é um bipolar que de repente abre um quadro de mania delirante, ou ele é um deprimido, que aí afunda numa depressão, você fica totalmente instável ali, para ajudar. Exato. Né? E uma outra coisa, eu gosto de trabalhar muito com escalas. Né? Então, vamos fazer uma escala Bayer, vamos fazer uma escala BDI, para ansiedade, depressão. E é bom a gente estar fazendo isso aí com frequência, porque a gente vai avaliando, né? Além do qualitativo, que são os nossos encontros, a gente tem o quantitativo também. Exatamente. Então, antes, né, eu deixo anotado no prontuário, quando que é o seu retorno com o médico, né? Então, já vou fazendo uma escalinha ali antes de retornar para poder ver se vai bater a consulta psiquiátrica com a psicoterapia. Né? Porque tem gente que fala assim, mas isso é muito protocolo, é muito... Não, gente, é que nem você entrar no hospital geral e não ter um protocolo para tratar a minha dor torácica. Eu vou ficar ali, pode ser um infarto, e por não ter um protocolo de verificação, eu infarto, não, você vai para casa, toma um analgésico e eu infarto em casa. Sim. E é muito relativo, porque essas escalas, elas são de autoavaliação, né? Eu dou a opção para o paciente fazer como autoavaliativo e dou a opção da gente tirar um pouquinho do tempo da sessão para a gente fazer também. Por quê? Estou triste. Como que é essa tristeza? Pode estar triste hoje porque o cachorrinho dele morreu. Tristeza tem um motivo. Exatamente, tá certo. Né? Então, eu vou mais profundo nisso aí, sabe? Porque ali sai tanta coisa também para a gente poder ir trabalhando ali durante a psicoterapia, né? Então, assim, algumas escalas realmente não é um protocolo, né? É algo que vai dar a gente uma sustentabilidade mesmo. Em que você pode ajudar a pessoa, porque quando ela... Até ela mesmo identificar coisas que ela não sabe, não tá vendo. Então, eu já vi gente falava assim pra mim, eu tô deprimido. Eu falei, mas deprimido ou triste? Diferente. Não, tô deprimido porque desmanchei o namoro. Bom, seria anormal se você tivesse eufórico. Então você estava numa relação horrorosa para você estar comemorando. Sim. Ou então morreu um parente. É normal que você esteja deprimido. Porque se você estiver soltando foguete, tem alguma coisa erradíssima com você. Então, até para adaptar, as pessoas entenderem o que é a tristeza, o que é a depressão. Exatamente.
né? Sim. Então isso é muito bacana, Sim. né? Até porque a tristeza, né? Claro, é um sintoma da depressão, né? Mas a gente aprofundar mais na questão da anedonia também, né? Algo que faz mais sentido. Então, esse trabalho de psicoeducação com o paciente é muito importante. Muitos pacientes não sabem o que é anedonia. Tem que saber mesmo, não, né? A gente tá ali para isso. Tem que explicar. Exatamente, né? Essa falta da vontade, essa falta de realizar as coisas. Exato. Na minha pós-graduação em neuropsicologia que eu fiz, a gente vê uma matéria muito ampla de psicofarmacologia, né? Então, não é minha responsabilidade como neuropsicólogo e terapeuta cognitivo comportamental prescrever medicação, mas vale a pena saber os efeitos colaterais, e outra coisa, e trabalhar essa questão com o paciente também. Olha, de acordo com as evidências aqui, esse efeito colateral vai durar tanto tempo, se permanecer, então, vamos fazer contato com o seu médico. 0,3% das pessoas e tende a diluir com o tempo. Exatamente, ou então é um paciente que a gente está com hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar e às vezes o psiquiatra não considerou e entrou com antidepressivo e talvez fez aquilo uma ali virada. Exatamente. Então, assim, né, trabalhar essas questões, a gente sabendo disso aí, né, e trabalhando essa psicoeducação mesmo, mostrando isso para o paciente, que mesmo não sendo uma responsabilidade minha enquanto psicólogo, mas eu estou atento a essas questões juntamente com ele, passa uma segurança gigantesca para o acompanhamento como um todo. E é bom que abre o diálogo para tudo. Eu me lembro que uma vez um paciente meu chegou e falou assim, depois de 2 meses, qual é o meu diagnóstico? Aí eu falei, te interessa? Então vamos lá. Aí vamos fazer... Ele já estava bem para conversar, papapá. Aí ele olhou e falou assim, poxa, muito obrigado. Aí eu falei, mas por quê? E por que você não falou no início? Porque a gente precisava tirar você da depressão que você estava. Ali não tinha a menor importância. Hoje você está em condição, se você quer saber, a gente pode explicar. E se você não entender, fale, porque eu vou ter que dar um jeito de você entender. Aí ele falou assim, você sabe que há 5 anos atrás eu fui numa psiquiatra, e aí, fui começar a fazer terapia, e essa moça que fez terapia em mim, eu cheguei e falei assim, você tem noção do que eu tenho? Qual seria o meu diagnóstico? Ela falou assim, você quer mesmo diagnóstico? Ele falou, gostaria, né? Pra gente saber o que pode, o que não pode, como eu posso ser um agente no meu tratamento. Ela abriu um livro, doutora, que eu não me lembro bem, eu acho que era um manual de transtornos. Eu falei, deve ter sido a DSM-5, DSM-3, não me lembro na época. Sim. Aí ele, é isso mesmo, um livro azul. Eu falei, então foi esse mesmo. E falou assim, você quer? Então escolhe qualquer um. Eu falei, falou isso pra você? Falou. Eu não trato doença. Não, eu também não trato doença. E nem a pessoa que chega, ela é muito maior do que um diagnóstico. Mas ele tem direito de saber o que ele tem, como funciona, o que faz melhor, o que tem evidências muito ruins para ele. Ele tem que escolher. Só existe liberdade. Eu falei, é sério? Ela falou, é sério. Falou assim, abre aqui e escolhe. Eu falei, eu ainda falei, não me diga nem o nome. Não quero saber. Eu não quero saber, porque eu não quero ter nenhum sentimento negativo, entendeu? Mas eu achei um pouquinho arrogante e desrespeitoso. Porque eu poderia, olha, eu não sou a pessoa mais indicada para dar o diagnóstico, porque eu não sou psiquiatra, eu não sou médico, mas eu acho que se você quer, a gente pode, em parceria com o psiquiatra, eu posso fazer o relatório de tudo que você me fala, o que te incomoda, e a gente pode chegar a isso. Né? Ver as hipóteses diagnósticas que isso tem é importante para você. Visão, com certeza. Porque é uma demanda do paciente. Com certeza. Então, né? Mas existe. Claro, isso. E uma vez que o paciente sabe também qual que é o diagnóstico dele, né? Você consegue trabalhar de forma mais afetiva com ele também. Exatamente. Né? E separando que você não é o transtorno. Exatamente. Você está acima disso. Exatamente. Mas pode conhecer do transtorno. Isso aqui acontece porque você tem sintomas advindo desse transtorno, mas nem tudo também é do seu transtorno, não. Transtorno. Tem essas questões emocionais aqui que a gente vai precisar, né? Tá gerindo, talvez um pouquinho de impulsividade, que não tem a ver com transtorno, mas tem a ver com o momento do que você está sentindo, uma situação específica, né? Como que você tem encarado esse momento mais difícil da sua vida. Então, a psicoterapia ela vai caminhando junto aí também nessa evolução com o paciente, né? Que, em última instância, é uma ginástica para a mente, né? Sim. Você vai ganhando musculatura de enfrentar desafios. Exato.
que a vida não vai te diminuir de desafio. Pelo contrário, os desafios vão aumentando. Sim. Né? Porque a gente é que nem entrar numa faculdade. A prova do primeiro semestre vai ser muito facilzinha. Do último, espera-se que seja mais difícil. Sim. E a vida é assim, né? Sim, com certeza. Eu brinco que é a escola da vida. Ela vai dificultando. Sim. Nem sempre a gente vai piorando. Se a gente consegue entender como é que é o game da vida, muito provavelmente a gente vai jogando melhor. Né? Sem dúvida. E coisas que arrasavam a gente aos 20 anos, hoje acontece 3 vezes pior e não te abala mais. Sim. Você vai... Eu não sou daquele tipo de pessoa, nem de profissional, que acredita que a pessoa tem que sofrer para poder aprender as coisas. Não é Também isso, não. né? Mas são nas dificuldades que realmente a gente tem grandes aprendizados. Mas é importante que a gente saiba disso. Exato. Né? Não tem que sofrer, mas todos iremos sofrer. Faz parte do jogo. Qual aprendizado, né? Exatamente. Isso. Agora, se vamos sofrer, então vamos olhar e ver o que eu tiro disso. Sim. Para a próxima vez eu sofrer menos. Exatamente. Tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim, forja a gente pra gente ser quem a gente é hoje. Exatamente. Né? E para frente. Né? Exatamente. A gente não vai andar para trás. É para frente mesmo. É para frente mesmo. O que a gente falou, né? E também olhar, né? E o processo da psicoterapia ajuda os pacientes nesses momentos, às vezes, que eles estão passando por algumas dificuldades, porque quando a gente passa por uma dificuldade grande ou por um momento mais difícil, a gente acaba se cobrando mais. E deveria ser naquele momento que eu deveria estar me acolhendo, né? Claro que a autocrítica ela é algo muito importante na nossa vida, né? Então, o Rafael de hoje, eu espero que ele seja melhor que o Rafael de ontem. E o Rafael de amanhã, eu espero que ele seja melhor do que o Rafael de hoje. Mas é diferente do que eu pegar um cinto no chão e ficar dando, né, fivelada nas minhas costas. Então, a autocrítica ela também precisa de ser, né, equilibrada, produtiva. Não pode ser exagerada, senão ela é contraproducente. Eu acho que a né? gente tem que aprender com os erros. A culpa tem uma dose que ela é necessária para eu refletir e me corrigir, mas se eu me afogar em culpa... A culpa, eu costumo dizer que ela tem uma serventia apenas para te levar ao arrependimento, se ele for verdadeiro e genuíno. Só. E a partir daí mudar o que você puder. Qualquer uma outra coisa diferente disso, eu não vejo um sentido legal para ela, porque ela realmente não tem, para mim, Rafael, né, não tem um significado diferente disso. Com né? certeza. Então a culpa é para levar você a um arrependimento, a uma reflexão, né, e para que você não faça mais aquilo, né? Ou tá preparado para lidar com aquilo, né, de outra maneira, de uma maneira mais assertiva, provavelmente. Sem dúvida. Né? Bru, nós temos cartela? Vamos lá. Algumas coisas que a gente foi selecionando em reportagem. Terapia com IA aumenta e preocupa profissionais da saúde. Estou falando isso porque, assim, aconteceu de uma conhecida minha que estava no salão e ela, oi, Bia, tá? Eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, você não sabe o que aconteceu? Eu estava outro dia com a minha neta na minha casa, aí eu tô vendo, ela não veio lanchar, aí eu falei, fulana, aí bati no quarto, ela, pô, vó, peraí, eu tô fazendo terapia. Aí a avó pegou, né, e falou, gente, eu não sabia, minha filha não falou, que coisa boa essa menina, né, espontaneamente procurar terapia. Sim. Aí quando ela veio, aí ela, ai filha, que coisa boa, você tá fazendo terapia com quem? Aí ela, com o chat GPT. Ela falou, como é que é? Então, assim, isso tá acontecendo. Sim. E aí tinha uma pesquisa que dizia que cada 10 jovens, 8 estão utilizando e se dizendo em terapia. Queria um pouquinho da sua opinião. Sim. Depois eu posso passar para o Bru também, se ele quiser colocar na descrição. Recentemente teve um estudo científico numa revista importantíssima, né? Onde eles pegaram, me parece que 2.000 pessoas, e 1.000 dessas pessoas fizeram terapia com inteligência artificial, as outras 1.000 não fizeram nada. Não fizeram nada, não fizeram com... Exato, né? 1.000 pegaram... 1.000 ou 100, eu não vou lembrar agora, tá? Então vamos colocar 100, que é uma conta redonda. Então 100 fizeram terapia com inteligência artificial e as outras 100 não fizeram nada. Não fizeram nada, né?
E aí eles viram que as 100 pessoas que fizeram, né, terapia com inteligência artificial teve algumas melhoras. Mas você ganhar de nada é muito simples, né? Concordo. E aí eles foram mais adiante, né? As pessoas lá, elas tinham por autorrelato, né, compulsão alimentar, ansiedade e depressão. Então não era um diagnóstico de um psicólogo ou de um psiquiatra. Elas respondiam um questionário, né, via rede social. Elas se autodiagnosticavam. Exatamente. Então essas pessoas foram autodiagnosticadas por elas mesmas, né? E quem estava fazendo esse estudo foram os criadores desse chatbot. Então, o que faz a gente também considerar alguma coisa, né, referente a se esse estudo ele é fidedigno ou não. Exatamente. Pode não ter, mas pode ter. Sim. Dessas 100 pessoas, 15 pessoas, né, tiveram intervenções completamente erradas. E dessas 100 pessoas, 13 tiveram ideação suicida precisando de serem avaliadas por um profissional. Então, a inteligência artificial, ela chega para poder ajudar? Sim, né? A gente conta com isso? Também. Mas tem coisas que é só ser humano. É isso que eu tô falando. Talvez, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial veio para ficar. Talvez a questão é qualificar a inteligência artificial para que ela saiba separar quem precisa de uma intervenção humana e quem não precisa. Exatamente. Talvez isso seja a grande diferença. Sim, sem né? dúvida. No sentido de ter uma inteligência artificial produzida por profissionais sérios e que ela possa identificar, não posso mais te responder, você precisa, né, buscar. Sim. Ou então, porque tem coisas na inteligência artificial que ela dá pane, né? Eu acho que ela também tem umas crises de pânico, uma crise de ansiedade Ela também precisaria de terapia, né? Não, esquisito, né? Porque chega uma hora que ela começa a falar nada com nada. Eu acho que ela faz, chega, também não aguento. Não tô dando conta. Não tô dando conta. Que tem, isso vai acontecer. Tá tudo muito novo. Eu acho que daqui a 3 anos vai estar tudo muito diferente. Mas eu acho que ela pode ser um aliado, por exemplo, para pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de terapia. Alguns aplicativos, eu inclusive, né, oriento os meus pacientes a aderirem. Um exemplo, tem um aplicativo que chama, pode falar? Pode. Chama Lojong, é um aplicativo para meditação, isso mesmo. Então, assim, o paciente às vezes está com dificuldade de dormir, o paciente às vezes está muito ansioso no dia a dia, né? Vai lá, né? Baixa o aplicativo, né? Faz esse mindfulness que é tão importante, a gente sabe que tem evidência, né? É legal. É risco zero, se a gente fizer bem, mal também não vai fazer para você, né? Então experimenta, né? Eu fiz uma prática meditativa antes de vir para cá, poxa, eu tô indo contar com a Bia, né? Então deixa eu ficar calmo, deixa eu ficar mais tranquilo. Fernanda é prova disso, né? Olha, não tá aparecendo. Então, a gente precisa de utilizar, assim, desses recursos tecnológicos que podem ser favoráveis. Existem limites para isso. Com certeza. Né? E existe uma coisa que a gente vai ter que conseguir, que é que a inteligência artificial, guiada por bons profissionais, possa separar joio do trigo. Sim, com certeza. Né? Isso é super importante. Sim. Próxima, Bru. Oi, Bru quer fazer uma pergunta. É um comentário, na verdade, uma observação para acrescentar. A gente está falando de IA, o algoritmo, né, das redes sociais, né, principalmente do Instagram, por exemplo, que agora tá com essa moda dos reels, né, os vídeos curtos e tal, já vi alguns movimentos, assim, até algumas petições do pessoal pedir pra Meta, né, a dona do Instagram, de colocar para os usuários que estão vendo um tipo de vídeo muito, como posso dizer, um vídeo que indica algo negativo, né? Uma coisa mais... conteúdo mais mórbido? Isso, um conteúdo mais que uma pessoa que possivelmente possa ter ou uma tendência suicida, ou então uma depressão muito forte. Já vi alguns momentos do pessoal, Meta, se a pessoa está consumindo muito desse vídeo, é porque possa ter algo errado. E aí, perfeito. O algoritmo, vendo que aquele usuário está vendo muito daquele vídeo, poder ter algum tipo de encaminhamento, ou então um aviso, um alerta, procure um profissional. Ou uma forma também de que esse conteúdo não chegue mais até essa pessoa, talvez. Exatamente. Alguma coisa, né? Exatamente, alguma coisa nesse sentido. Não pelo algoritmo, a não ser que a pessoa procure, né? Mas... Exatamente. Essa questão do algoritmo é uma coisa que nos próximos 5 anos também vai mudar. Eu acho que esse padrão que está hoje, que você procura uma coisa, aí só vem aquele mesmo conteúdo, né? Eu acho que vai chegar uma hora que as pessoas estão esgotando, as pessoas estão cansando, né? Foi feita uma pesquisa na Inglaterra que mostra que a geração Z
perguntaram, você gostaria de ter nascido numa época que não tivesse rede social? 68% respondeu que sim. Então, assim, está havendo um esgotamento desse excesso de mesma coisa. Eu acho que isso abre porta para, quem sabe, abrir braços das redes sociais ou novas redes sociais que integrem não mais pelo que você busca ou botar todo mundo igual, mas por conteúdos melhores. Sim. Eu acho que é possível. Algumas regiões do planeta mesmo, do mundo, a gente sabe que algumas redes sociais são exploradas de forma muito diferente do que daqui do Brasil. Exatamente. Né? Como umas ferramentas mais educativas, né? Ter um percentual maior de coisas que realmente contribuem positivamente. Sim. Aí vai muito da cultura também, e por aí vai. Mas mais conteúdo e menos conteúdos rasos, provavelmente. Eu acho que a gente vai ter um... Sim. Pode dizer que eu sou otimista. Mas eu também penso nisso. Eu acho que tem uma saturação mesmo, e eu acho que isso vai ser um movimento natural. Olha, para você ver a pesquisa que fizeram, vai e não dão conta, né? Exatamente. Sim. Então a gente não vai dar conta. Próxima, Bru. Por que repetimos padrões ruins em relacionamentos? Relacionamento é uma coisa que ou é um gatilho para botar a pessoa para cima, mas em geral é um gatilho para botar a pessoa para baixo. Feliz de quem tem um relacionamento que bota para cima, mas em geral uma coisa mais para baixo. Sim. Na terapia cognitivo-comportamental a gente também trabalha as nossas crenças, que são crenças. Crença é como eu me vejo, como eu vejo as pessoas e como eu interpreto as coisas que acontecem comigo. Literalmente na minha infância e adolescência eu não enxergo com os meus olhos. Então são os olhos dos meus pais, irmãos mais velhos, professores, avós, tios. Pessoas que te influenciam. Exatamente. Eu chego na vida adulta, eu preciso de questionar esses olhares e ter os meus próprios, né? Olhares. Exatamente. Então, alguns padrões podem ser padrões repetidos ou padrões ensinados. O que você viu e talvez no início de determinados relacionamentos você teve aquele padrão, acredita que aquilo é verdade, acredita que tem que ser daquela forma e acaba se mantendo ali, né? Então, um padrão ele é repetido porque, na maioria das vezes, a pessoa não conseguiu enxergar ou verificar um padrão diferente porque aprendeu desse jeito, foi ensinado dessa forma e por aí vai. Na dependência emocional, por exemplo, né, a gente chama de uma crença de desamor. Eu estou dentro de um relacionamento, né? Eu imagino, mesmo o relacionamento não estando bom, eu imagino que eu jamais vou amar uma pessoa e que aquela pessoa jamais vai me amar. Então, eu acabo ficando dependente, eu fico adicto, né? Significa escravizado, né, daquela relação, né? E aí quando eu saio daquele relacionamento, por incrível que pareça, ao invés de eu me conhecer, de eu trabalhar essas características dessas crenças, eu entro num outro relacionamento por uma dependência. Então eu tô repetindo o padrão de novo. Exatamente. Né? E por aí vai. Então, e tem uma coisa, né? O cérebro tem talvez um defeito, né? O cérebro é uma máquina em evolução também, né? Ele tem um padrão que ele prefere o ruim que ele conhece do que o novo que ele ainda não conhece. Sim. E o cérebro, mas isso não a gente. A gente pode ver isso de fora e falar, entendo que até agora eu repeti por isso, mas não quero mais isso para mim, né? Sim. Isso é super importante. Com certeza. Próximo, Bru. Relacionamentos com parceiros criados por IA já são realidade. Isso me chamou a atenção, realmente. Pessoas se relacionando com a IA e dizendo que está num relacionamento. Isso também me chama muita atenção. Muita atenção. Eu entendo até que você desabafe. Por exemplo, uma terapia, não é uma terapia, mas um desabafo, um aconselhamento. Um bate-papo ali, né? Um aconselhamento, né? Aquele momento que você precisa falar com alguém, ninguém está disponível. Eu consigo entender. Mas uma pessoa escolher uma inteligência artificial para se relacionar já é mais difícil. Sim. E preocupa muito, né? Preocupa. Até mesmo com o romper com a realidade mesmo ali do que se está se vivenciando. Eu acredito que uma pessoa que chega ao ponto de ter um parceiro que é um IA, ela precisa, o mais breve possível, realmente, né, rever alguns conceitos de saúde mental da vida dela como um todo mesmo. Né? Sim, como você disse, né? Ainda é aceitável no sentido de eu consigo conversar com uma inteligência artificial para ela poder me dar uma resposta daquilo que eu estou sentindo.
né? Sim, agora até eu me uma busca, exato, né? exato, né? É um movimento até de interesse, eu quero saber. Eu quero me curar disso aqui que tá me fazendo mal, eu né? quero entender. Eu quero traçar um objetivo, um caminho novo, isso aqui que eu tô com dificuldade, né? Agora, se relacionar, né? É realmente algo que está muito fora de um padrão esperado, né, da sociedade como um todo. Né? Isso me preocupa. No sentido que as pessoas vão normalizando uma desumanização. Exato. Agora, tem uma coisa, aí eu acho, tá? A gente vive uma pandemia de solidão. Então, tem gente tentando preencher seus buracos com tecnologia, que também não é legal. Ou até mesmo a solidão acompanhada, né? Se a gente for ver em alguns... A solidão acompanhada eu acho que existe muito, mas eu acho que hoje existe muita solidão também, mesmo. Eu acho que a pandemia de Covid acabou testando as pessoas coisas assim, eu consegui sobreviver. Tem gente que fala assim, eu fiquei sozinho, consegui sobreviver. Sim, mas não é legal. Pós-pandemia, eu não atendo criança, atender criança, o consultório tem que ser mais lúdico. Exatamente, agora, tem que ter uma estrutura diferente. Exato. Adolescente eu atendo e adoro, é muito desafiador, eu gosto muito. Adorava, né? também. E terapia cognitivo comportamental para adolescente é muito bom, porque né, o córtex pré-frontal ali, aquela desespero, aquele monte de coisa, calma, né? As coisas vão acontecer, enfim. Na pós-pandemia chegavam os adolescentes, né? E os pais muito preocupados porque os adolescentes não saíam de casa. E aí em terapia, a gente conversava e eles falavam, Rafael, mas eu não gosto. Eu falei, poxa, você não gosta ou você está tendo dificuldade? Ou se adaptou. Exatamente. Ficou confortável ficar dentro do quarto. Uma questão é eu não vou sair de casa porque eu não gosto de sair de casa, ou eu não vou sair de casa porque eu estou tendo dificuldade de sair de casa, né? E a gente trabalhava algumas questões em sessão, depois os pais, né? Sempre marco sessões com os adolescentes e com os pais também, né? Claro. Os pais, agora pede pra ficar em casa, porque tá saindo todos os finais de semana, né? Porque acomoda. Sim, acomoda. É aquela coisa, né? O cérebro tá confortável, pra ele tá seguro, tá bom. Aí eu lembrei que faz muito sentido nisso que você falou. Pós-pandemia, realmente, as pessoas sobreviveram, mas já passou. Já passou. Exatamente. Né? Que bom que sobreviveram, porque alguns não tiveram esse privilégio, né? Mas tá na hora da gente rever. O ser humano é essencialmente relacional. Ele não foi feito para não se relacionar. A necessidade, a gente pode dizer que é fisiológica do ser humano mesmo. É fisiológico. A gente não se desenvolve. Banheiro, tomar água, né? A gente não se desenvolve. Sem dúvida. Não tem jeito, a gente não se desenvolve. Então, isso é uma coisa... Eu acho que dentro disso aí, essa onda dos bebês reborn, não foi? Também. Existe uma coisa que eu fico pensando, eu não cheguei a falar sobre isso, essa onda, essa pandemia de solidão, e eu acho que o mercado se adapta sempre muito rapidamente para vender coisas que estão em falta. Então, se tem muita gente em solidão, o mercado oferece soluções. Então, eu acho que muita gente, como tem o parceiro da inteligência artificial, como tem o bebê que não é bebê, mas ocupa os meus vazios, eu acho importante. Agora, concordo com você, em ambos os casos, essas pessoas estão em sofrimento. Sim. A gente não pode normatizar um sofrimento. Elas precisam, na minoria, que leva isso tão a sério, né? Porque eu já vi gente falar assim, não, mas eu estou noivo da minha inteligência artificial. Não, você pode estar achando que é uma inteligência que te dá retornos, te ajuda na solução de problemas, te aponta caminhos, ajuda em pesquisa, mas você não pode estar noivo de uma inteligência artificial. E não tratar com mesmo sendo uma parcela pequena, e ainda bem... É pequena, apesar do... É porque as coisas... A mídia coloca ela tanto que não é a maioria, é a minoria mas absoluta. Mas não se pode normalizar e ver aquilo com indiferença também. Exatamente. Não, porque se você é indiferente, a tendência é crescer e quem realmente precisa de suporte, talvez uma atenção naquele sentido, vai acabar ficando, né? E essa coisa das bonecas, dos bebês reborn, eles já eram moda. Eu me lembro que em 2016 ou 2018 eu comprei um para minha sobrinha neta, lindo, uma gracinha. Mas para criança, aquilo é o que você ensina, o cuidado... que um bebê tem que se alimentar, e ok, tá certo. Aquilo, eu falo isso porque senão a gente começa a querer já punir as artesãs que fazem o bebê. Claro. É uma obra de arte, não tenha dúvida.
o problema não é isso, está sendo usado para preencher outros vazios. Na criança, né? É educativo. É educativo. Ou então, num paciente, por exemplo, uma mulher que tem Alzheimer, você dá um bebê, aquilo ressuscita nela sentimentos, afetos que está apagando. Aquilo é muito útil. Sim. Acho que isso é para tudo na vida, né, Bia? Mais importante do que aquele comportamento é para qual finalidade. Exato. Mais importante, eu falava isso na questão da dependência química, só pegando esse gancho que eu acho importante, né? Mais importante da substância que você usa é para qual finalidade você está usando essa substância. Então, quando você traz essa questão aí dos bebês reborns, por exemplo, né? É para qual finalidade? Exatamente. Né? E não para se é para uma mãe que teve depressão pós-parto, ok, mas aquilo tem uma finalidade, um tempo, né? E não pode tirar da realidade. Aquilo tem que ser para aliviar um sofrimento que deve ser tratado. Perfeito. Né? Sim, sim. Próximo, Bru. Agora a gente chegou no Repórter Pipinho. O que é o Repórter Pipinho? É uma comunidade que a gente tem. Pode tomar. Gostou do chazinho? Adorei falar isso com você. Gostei muito. Tá vendo? Te deram um chazinho, Fernanda? Tá gostando? Realmente parece que tem açúcar. Não parece? Não tem. Juro pra você, tá? Uma delícia. É bonzinho, né? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. SHS. E a gente ali são pessoas que gostam muito do conhecimento, de comportamento, conhecimento geral, principalmente saúde. E aí eles pediram para ter a oportunidade de mandar perguntas para os nossos entrevistados. Eu achei correto, achei democraticamente inteligente o posicionamento deles. E aí eles mandam as perguntas, a gente seleciona entre 6 e 10 e procura filtrar, tá bom? Para não se repetir tanto. Tá bom. Mas a gente não interfere na pergunta, tá? Vamos lá, Bru? 1. A neurociência pode ensinar sobre como tomamos decisões importantes no dia a dia? Com certeza, com certeza. Né? Essa comunidade é público, idade... É fechado. Eu diria que predomina entre 25 e 35. Certo. Né? A gente sabe que o nosso cérebro começa a desenvolver nos primeiros anos de vida, em média vai até os 25 anos de idade. Né? A média. É onde o lobo frontal deveria começar a ficar direitinho. Exatamente. Né? E o que é que faz uma pessoa amadurecer? O tempo de vida que ela tem associado às experiências que ela tem na vida. Sim. Não adianta eu pegar um adolescente de 15 anos e dar ele todo tipo de experiência que ele não vai amadurecer. E não adianta um adulto de 40 anos também que não tiver tido experiências que ele também não vai amadurecer. É verdade. Né? Então, a pergunta é o que a neurociência pode ensinar sobre as tomadas de decisões importantes no dia a dia. Sim, a neurociência ela pode ensinar na questão de que quais foram as suas experiências no decorrer da sua vida. Né? Então, muitas das vezes a minha decisão está pautada naquilo que eu aprendi lá atrás, naquilo que eu amadureci lá atrás. Disfuncionais. Exatamente. Né? Então, sim, dessa forma. Né? A neurociência, inclusive, né, ela traz para a gente que se a gente tiver um padrão, né, e esse padrão ele for repetido, cada vez mais eu vou ter uma tendência de não ter uma reflexão a tempo hábil mesmo daquela situação específica e agir daquela determinada maneira, como eu sempre fiz. Vira um circuito... Caminho neural. Um caminho neural. Né? Passou por ali, eu já sei que é aquilo. Exatamente. Né? E geralmente o cérebro vai optar por aquele caminho que ele já conhece. Exatamente, né? Ansiedade, por exemplo, eu faço essa analogia, luta e fuga. Se diante de uma situação de risco, né, você sempre fugir, seu cérebro vai ficar muito bom em fugir de situações. Exatamente. Né? Existe um desconforto muito grande em você enfrentar. Né? Mas se você enfrentar também, se for para essa luta aí, ele vai ficar muito bom em lutar. Com certeza. Né? Aí você que decide. Exatamente. Né? Temos que escolher batalhas as quais a gente quer travar, as batalhas que a gente quer enfrentar com a disposição de vencê-las. Né? Exatamente. Próxima, Bru. É verdade que o cérebro prefere repetir o que já conhece, mesmo quando faz mal? Exatamente o que a gente falou. Exatamente. Né? Sim. Porque já tem um caminho neural. Né? Ele já tem um atalho. Exatamente, tem um atalho. Para ele é quase um atalho. É isso aqui mesmo que eu vou fazer. Mudar é abrir outro caminho, né? Exatamente, sim. Perfeito. Então ele acostuma, assim, de verdade. E o que a gente tem que fazer? Mostrar que existem outros caminhos, né? Principalmente se a gente quiser um resultado diferente daquilo. Né? Que a gente está vivendo. Que a gente está vivendo, com certeza. Perfeito. Próxima, Bru. Mudar é difícil, mas ficar onde está também dói. Como encontrar coragem quando tudo parece arriscado demais?
garantia a gente nunca tem. Eu faço uma analogia que a gente tem 3 tipos de problema. O problema que a gente resolve, eu vou lá e resolvo ele na hora, né? O problema que eu não resolvo ele na hora, eu me organizo para resolver ele o mais breve possível. E o problema é que não tem resolução. Teoricamente, esse já está resolvido. Eu não vou gastar muito tempo com ele, não. Se ele não tem resolução, resolvido tá. Exatamente. Eu vou lidar com as consequências desse problema, né? Então, mudar é difícil, mas ficar onde estar também dói. Como encontrar coragem quando tudo parece arriscado demais, né? Exatamente. É você verificar aí quais são as suas dúvidas, quais são as suas queixas, quais são essas dificuldades, né? O que eu espero com essa mudança? E entender que eu não tenho garantia, mas eu permanecer onde eu estou também, eu preciso de ter autorresponsabilidade, né? Eu não consigo mudar a situação. Eu achei interessante que ele ou ela fala que ficar onde está também dói. Sim, sim. Isso é bacana, porque mudar é difícil, mas ficar dói. Então, a dor eu acho que ela já entendeu, ou ele, que a dor que ficar como tá dói. E que mudar é difícil, mas a dor também tá pior. Como encontrar coragem para isso, né? Parece arriscado demais. Arriscado sempre vai ser. Então, é viabilizar, né? Porque ali está sendo difícil, está doendo, então eu preciso sair dessa situação onde eu encontro. Se estiver muito difícil, buscar por um suporte profissional, conversar com alguém. A gente não sabe o contexto, né? Do que a pessoa trouxe, né? Mas eu achei bacana, porque essa pessoa... ela já tem um entendimento. Sabe que tem que mudar. Exatamente, né? O paciente perguntou para mim uma vez, Bia, Rafael, como que eu saio da inércia? Pronto, saiu. Só de você me perguntar, Levanta. Né? Exatamente, né? Saiu. Só de me perguntar, saiu. Né? Exatamente. Agora vamos agindo. Exatamente, formas de que isso aí se permaneça. Crie né? hábito. Criar hábito. Né? Exato. Tem que ter um pouquinho de disciplina, né? Sim. É difícil. Não é fácil, como Sim. falou. Mas tem uma hora que quando você não tem a motivação, você tem que ter a disciplina. Perfeito. A certeza Sim. de que vai ter muitas que das vezes, motivação a gente não vai ter. Sim, mas a disciplina compensa isso. Exato. Né? Esperar a motivação para fazer algo, não. Mas se eu faço algo pela disciplina, né? E aí aquele comportamento me gera um benefício, o benefício ele vai me motivar a continuar fazendo. Continuar fazendo, né? Exatamente. Né? Então no frio, né? Lá em Minas está bem frio esses dias, né? Sair de manhã para poder ir para academia, né? Motivado para isso não, mas se eu preciso para academia, se eu quero emagrecer um pouquinho, né? Mas eu quero fazer meu banco de músculos para o futuro. Exatamente, né? Então isso aí, né? O resultado disso vai me motivar a continuar. Exatamente. Né? Próxima, Bru. Rafael, há algumas fases da minha adolescência onde não me recordo do que aconteceu. Isso é normal? Pode ser normal, como também pode não ser, né? Em qual contexto, que frases são essas, né? Tem momentos da nossa vida que a gente tem mais recordação, tem momentos da nossa vida que nem tanta, né? Então, de onde é que vem essas frases? Foi um momento difícil, não foi? Então, precisava avaliar o contexto como um todo, né? A gente está falando aqui de uma amnésia, por exemplo, a gente está falando aqui de uma falta de memória apenas, a gente está falando aqui de algo que talvez o cérebro da pessoa tenha deletado para que ela não sofra lá na frente. Muitas das vezes, situações que ocorrem na nossa vida, realmente existe um lapso pequeno de memória ali, que as pessoas não conseguem, né, lembrar ou lembrar com tanta facilidade assim. É uma forma que o cérebro encontra para poder prevenir sofrimentos lá na frente. No caso de situações traumáticas, exato, né? Exato. Agora, eu acho também que a gente tem que entender que, se não forem situações traumáticas, a gente não pode lembrar de tudo, né? Porque senão não tem espaço para entrar informação nova. Né? Eu não sei se é porque eu tenho déficit de atenção desde sempre. Eu tenho coisas que as pessoas falam assim, Bia, você lembra de fulana? Eu falei, não. Se me derem a foto, é imediato. Ah, sim. Mas aquele dia que não sei o quê, tava com a roupa tal. Eu falo, gente, eu não tava lá esse dia. Mas provavelmente eu devia estar viajando para outra coisa. Eu falo, ela não é possível. Eu falo assim, gente, eu não lembro, mas tudo bem, vocês estão me provando, tá a foto, eu tava lá. Eu acredito em vocês. Sim. Porque também tem isso, né? Você não fica em super estado de atenção o tempo todo. Sim.
Adoro analogia, né? Mas é justamente para ilustrar isso aí pro pessoal. Mas é a melhor maneira entender, mesmo. Né? Vamos lá, eu gosto de fazer uma analogia, né? Que tem a mesinha de cabeceira, que fica ao lado da nossa cama. Né? Normalmente, na mesinha de cabeceira, tem 3 gavetas ali. A minha tem um só. Ah, tem uma só? Tá, vamos lá. Tudo bem, sim, funciona. sim. Normalmente, quando a gente vai deitar, né, essa gaveta fica com coisas que às vezes está no nosso bolso, a gente precisa guardar. Assim é a nossa cabeça, o nosso cérebro também, né? Então, se eu vou me enchendo ali, né, de coisas do dia a dia, de preocupações, eu vou aprendendo coisas novas, né, essas gavetinhas elas vão enchendo e algumas coisas vão ficar para as últimas gavetas lá embaixo. Então, talvez alguma dessas frases foi para a última gaveta da mesinha de cabeceira. É só isso que está acontecendo, né? E tudo bem. Se não te traz sofrimento, se não é algo alguma fase traumática da tua vida, ok, faz parte esquecer, né? Porque o cérebro precisa esquecer para poder ter novos conteúdos. Apesar de ser, né, fantástico, ainda assim, né? É muita coisa que a gente aprende no dia a dia também, muita coisa que acontece com a gente. E o cérebro tem que selecionar o que ele acha mais interessante. Ele faz isso, inclusive, numa boa noite de sono. Isso, né? Isso, com certeza. Isso é outra coisa. Certeza. Por que a gente tem que dormir bem, Com certeza, né? sim. Perfeito. Próxima, Bru. Quando algo me frustra, dá vontade de largar tudo, mas não é falta de força. É como se tivesse tudo... É como se tudo travasse. Como sair desse ciclo? Sim. Intolerância à frustração, né? Exatamente, né? E talvez aquele exemplo que eu trouxe, né, no início da catastrofização. Vamos olhar para essa situação realmente do tamanho que ela é? Você, pelo seu estado emocional de frustração, não está vendo ela maior do que realmente ela seja. Então, a gente precisa de ter esse cuidado. Porque se a situação é essa, eu enxergo essa, eu gasto mais energia, talvez energia essa que eu nem estou tendo porque eu estou frustrado. Né? Então, né, quando a gente fala de saúde mental também, as pessoas acreditam que é só ausência de sintomas. Nada, né? imagina. Saúde mental é como que você se relaciona, né? Como se você pratica uma atividade física, dorme bem, igual você falou agora há pouco. Né? Então, se eu me relaciono bem com as pessoas, se relaciona eu estou dando o meu melhor. Sim. Então, é quando algo me frustra, né? Dá vontade de largar tudo. Então, será que você não está... Né, sem desconsiderar, tá? Mas será que você não está frustrando demais também pelos hábitos não tá saudáveis, pela saúde mental não tá legal, né? E assim, tem hora que dá vontade mesmo a gente largar tudo, né? Tem hora que dá vontade de a gente não fazer nada, isso é comum, né? Isso não quer dizer que é um grande problema, mas mais importante do que isso vai ser a maneira com que você vai lidar com isso, né? Isso não pode te paralisar. Exato. Isso é exceção, não pode ser regra na sua vida. É uma pedrinha na vida, não pode ser uma montanha que a gente não atravessa. Exatamente. Agora eu que fui pra analogia, tá vendo? Tá vendo? Tô gostando dessa brincadeira, É bom. Eu tô gostando dessa brincadeira de analogia. Eu faço muita analogia justamente para trabalhar essa psicoeducação com o paciente. Mas é ótimo, eu sempre fiz isso porque o exemplo... E dentro de uma linguagem flexível é o que faz o outro entender. Sim. E não importa você saber muito. Se você não toca o outro... No dia a dia, no básico, você porque pegou o seu conhecimento. A gente poderia estar falando muitos termos técnicos e tal. Mas aí a gente está querendo se exibir. Exato, aí é vaidade, não é vontade de ajudar. Com certeza, né? Sim. Próxima, Bru. Às vezes eu me cobro por não conseguir seguir adiante, mas também não sei como sair do lugar. O que pode ajudar nesses momentos? Vamos começar a refletir de fato sobre o que você quer? Né? Eu quero muito isso, mas o que eu tenho feito para que isso aconteça comigo? Às vezes eu tenho uma ideia de querer, mas eu não estou tendo nenhum movimento para que aquilo seja possível. Né? Ou não tem nenhum mapa para seguir, exatamente, né? Um mapa, né? Você precisa... Para onde eu estou indo? Você vai ter... como é que se diz? Você vai ter pedrinhas, vai ter obstáculos, mas você sabe para onde você está indo. Se você não sabe para onde está indo... E uma outra coisa também, né? Mais importante do que a velocidade é a direção. Exatamente. Não adianta eu ir a 200 por hora se eu não sei onde eu quero chegar. Mas eu posso ir a 30 por hora e se eu souber aonde eu quero chegar... Talvez chegue mais fácil, porque a 200 por hora você pode capotar. Exatamente, com certeza. Sim, exatamente. Sim. Então, né... essa autocobrança também, a gente falou agora há pouco, que seja uma autocobrança equilibrada também. Para não te paralisar. Exato. E o contexto de autorresponsabilidade, né? Viktor Frankl foi maravilhoso. Um psiquiatra, né? Ficou preso em campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E ele traz que fundou a logoterapia, Exato. Que tem muito a ver com a terapia cognitivo. É que ele dá mais um sentido e propósito, o sentido último, né? Que ele fala, ele dá mais essa coisa do
do porquê estamos sim, aqui. Sim. Né? E ele tem um conceito de autorresponsabilidade que eu particularmente gosto muito, né? Ele fala exatamente isso, né? Não importa as condições que você esteja, o que fazem ou fizeram com você. A maneira com que você vai se relacionar com isso ou com aquilo é inteira responsabilidade sua. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Ele fala de responsabilidade, não de culpabilização. Exatamente. Isso é bem diferente, Sim. porque tem gente que acusa o Vitor de... mas ele trabalha na culpa. Não, trabalha na responsabilização. Na responsabilização. Isso mesmo. Perfeito, também adoro ele. Em Busca de Sentido. Sim. Esse livro dele é maravilhoso. Sim. Próximo. Como o excesso de informação pode interferir na forma como o cérebro interpreta nossas próprias emoções? É a tua intoxicação, né? Exatamente, eu chamei de obesidade mental. Obesidade mental, perfeito. Na época da pandemia também, a gente falou agora há pouco, né? As pessoas queriam ficar muito produtivas, estavam em casa, às vezes não estavam trabalhando, então atendia pacientes que estavam com 10 cursos online, não conseguia fazer nenhum. Nada. Né? 2 pós-graduação, não conseguia executar nenhum. Né? Então, é tanta informação que a pessoa paralisa. Não consegue realmente, né? Produzir, não consegue fazer daquilo ali algo produtivo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essa obesidade mental, com esse excesso de informação, porque isso aí também deixa a gente, né, num estresse crônico muito grande. Com né? certeza. O estresse crônico é algo que nos preocupa muito, porque ele muda realmente a química do nosso cérebro. E ele é porta aberta para transtorno. Uma pessoa que vive estressada, até mesmo com excesso de informação, porta aberta para um quadro ansioso, porta aberta para uma insônia, porta aberta para um quadro depressivo. Até para doenças autoimunes. Exatamente. Mexe no organismo exatamente. todo. Cortisol lá em cima, né? E por aí vai. Então, o excesso de informação, às vezes, ele é prejudicial, né? É como se fosse uma bactéria, um vírus. Exato. Então, exatamente. É por isso que eu acho que a gente está vivendo esse momento está chegando o auge das redes sociais, as pessoas estão começando a ter saturação, muitas pessoas já fazem, tipo assim, não entro na rede social domingo, né? Detox. Um detoxzinho, às vezes até de não vou entrar hoje, né? E também é bacana quando isso acontece, que a gente vê quem sente falta da gente, né? Às vezes fazer um detox, não é só de rede social, mas também de mensagens, que a pessoa fala, eu ontem te mandei uma coisa e não respondeu. Aí tem aqueles que cobram, como se fosse obrigação de responder, e tem aqueles que falam, tá tudo bem com você? Aí você vê um rastro de afeto. E o excesso de informação também, que tipo de informação que é essa, né? A pessoa está com excesso de informação porque vê muita notícia no jornal, ou excesso de informação em vídeo curto na rede social, né? Que tipo de excesso de informação é esse? Se é de coisas rasas ou coisas profundas, sim, né? É porque a rede social tá aí, mas, poxa, o que eu tô consumindo da rede social? Que tem bom conteúdo. Exato. E tem os conteúdos rasos, a maioria. Mas a gente pode optar. Dá para fazer filtro. Dá para fazer. Né? Dá. Inclusive tem ferramentas para isso. Bru deve saber melhor que eu. Eu acredito que sim, não tem? Tem como filtrar algumas coisas nesse sentido, né? Dá para você colocar, acho que no Instagram e no Twitter também. Você consegue colocar palavra-chave de assuntos específicos que você não quer receber. Mas para você achar é muito escondido. Entendi. Sim. É muito escondido. É camuflado, né? É camuflado. Tem que ler configuração, opção, privacidade, que não sei o que. Até você achar sujeito de estilo. Tem um caminho, né? Muito grande. Tem que ficar mais exposto. Prometo aprender para a psicoeducação dos meus pacientes. Isso mesmo. Bru, pode aprender pra gente uma próxima vez. Dar o caminho, dar a cola. Dar a colinha. Né? Próxima, Bru. Fui ensinada a segurar a onda, a não demonstrar muito. Como começar a lidar com isso sem se sentir vulnerável demais? Muito boa pergunta. Boa mesmo. Né? Qual o problema em ser vulnerável demais? Né? E quem ensinou a segurar a onda e o que essa pessoa queria com isso? Né? Então não tem problema nenhum em você ser vulnerável demais, desde que você também saiba o que é a vulnerabilidade para você. Né? Eu posso ser vulnerável com um parente que eu gosto muito e tenho confiança. Sim. Eu posso ser vulnerável com o meu companheiro, com o meu cônjuge. Espera-se que a gente escolha bem o parceiro ou a parceira para que a gente possa dividir vulnerabilidade, senão tem alguma coisa errada. Sim. Porque se eu fico com receio de ser vulnerável, em algum momento eu não vou dar conta de sustentar isso, aí eu vou ser vulnerável para todo mundo.
né? Exatamente. Então, a ideia é, não tem problema nenhum em ser vulnerável, né? Não tem problema nenhum em buscar por ajuda, não tem problema nenhum em chegar perto das pessoas e conversar sobre o que você está sentindo, né? Quantas pessoas chegam, Bia, arrastando no consultório por esperar tempo demais, por ser stay de família, sabe? Né, nossa, por que eu não vim antes, né? Não veio agora, que bom, agora é o momento. Mas não, isso vai a gente sabe que insuportável, não é só no relacionamento, exato, é na família, nos relacionamentos. Exatamente. Porque a gente está sempre focando ao relacionamento afetivo. Todos são afetivos. Com certeza. Né? Assim, Sim. Nos afetam. Sim. A afetividade Sim. tem a ver com isso. Nos afeta. Claro. Aquilo que importa. Mas, em geral, se você tem disfuncionalidade num relacionamento afetivo, que as pessoas padronizam como homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não interessa, também vai ser na família, com os amigos, também vai ser. Sim, é muito difícil separar. É que no relacionamento, né, afetivo mesmo, todos são afetivos, mas no relacionamento em si, né, no casal, ali você não assume nenhum personagem, né? É você mesmo. Deveria ser assim, né? A intimidade você tem que ser quem você é. Sim. Então, por que eu não ser vulnerável? Se eu realmente sou vulnerável, às vezes a minha vulnerabilidade vem até de alguma disfuncionalidade do outro ali, a gente alinha expectativa, isso é muito importante, né? Relacionamento, alinhar expectativa. Né? O que é a expectativa? É fazer um combinado mesmo. Exatamente. Eu acho que para todas as relações, se a gente alinha expectativa, é ótimo. Melhora tanto, né? Então o paciente chega, né? Minha expectativa com o tratamento é esse. Você vai ver se aquilo é possível ou não. Só se devolve isso para ele e tá tudo certo. Vou te dizer, se você pediu 80%, vamos começar a entregar 30%, 40%, e vamos juntos ver, reavaliar. Então eu tô dentro do relacionamento, né? Eu posso oferecer isso. Em contrapartida, eu gostaria de receber isso. Eu jogo para outra pessoa. A outra pessoa vai avaliar se aquilo ali é possível, né? E vai colocar também o que é importante para ela. O que é possível, né? Porque muitas das vezes, quando não tem, né, esse alinhamento de expectativa, às vezes o outro ele tá dando o máximo dele para mim. Só que o máximo dele não é suficiente para mim. Exatamente. Quem tem que saber com isso sou eu, ele já tá dando o máximo, né? Então, se alinha a expectativa dentro do relacionamento, eu acredito que as coisas ficam mais claras. Eu acho que isso é perfeito, mas eu acho que as pessoas entram em relacionamento sem ter noção de que o relacionamento talvez seja um dos contratos mais interessantes de ser feito. Né? Se você lembrar, isso eu falo para todo mundo, o casamento é um contrato. Quando você assina, eu fiquei chocada de ver que o casamento é um contrato. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, mas é igual o contrato social que você faz com o sócio e com mais regras, né? Ninguém lê. Todo mundo assina naquela cerimônia, o juiz, papapá. Ninguém lê. Estão assinando um contrato. Estão assinando um contrato, talvez o contrato mais importante da vida. Com certeza. Você vai morar numa casa sem contrato de aluguel? Não, porque se você não tiver o contrato, você não sabe o que é seu direito, o que é o seu dever. Casamento também. Sim. E as pessoas acham que não, é uma mágica que vai acontecer. Não é uma mágica, né? Sim. Próxima, Bru. Rafael, gostaria de saber se as emoções intensas mudam o funcionamento do cérebro e como isso impacta nas nossas atitudes. Com certeza. Né? As emoções vão mudar assim, o funcionamento do cérebro e vai impactar as atitudes, né? Vamos de analogia? Vamos, eu tô achando ótimo isso. Né, que você combinou com uma amiga sua de almoçar às 15 horas, certo? E deu 15h30, ela não apareceu. Se você tiver em um dia mais chateada, você pode pensar, poxa, não avisou, não apareceu. Será que eu falei alguma coisa com ela? Será que aconteceu alguma coisa entre a gente? Eu vou ir voltando e ver como que foi o nosso último encontro, nossa relação, porque você tá a amiga tá meia hora atrasada, não apareceu ainda, então você pensa dessa forma. Né? Exatamente, né? Se você estiver muito ansiosa no dia, você pode pensar, poxa, 3h30, não apareceu, não deu notícia. Será que foi assaltada chegando aqui em casa? Será que aconteceu alguma coisa? Passou mal? Com ela? Bateu o carro, passou mal? Exatamente, né? Agora, se você estiver bem e conseguir questionar os seus pensamentos, você pode pensar, poxa, 3h30 não apareceu, vai passar na padaria e vai trazer um bolo de chocolate pra gente comer depois do almoço. Ou então, eu diria que os meus amigos, quando eu não tinha o meu TDAH organizadinho, dizia assim, gente, a Bia esqueceu. Fica tranquilo, vamos ligar para lembrar para ver se ela consegue chegar. Sim. E eu falava,
Aí todo não, fica tranquila, você tá onde? Ah, não, então sei que ela vai dar pra vir. Não, dá, espera aí. Sim. Então, o fato Aí eu chegava com umas florzinhas, né, com um bolinho. Tá certo. Não, pra poder, tipo assim, gente, obrigada por ter me lembrado, podia ter me lembrado ontem. Né? Sim. Então, percebe que o atraso foi um só, mas a forma da pessoa lidar foi completamente diferente. Então, sim, né, as emoções mais intensas mudam o funcionamento do cérebro, fazendo com que a gente pense mais negativo, catastrofizando, né? E vai gerar impacto, sim, nas atitudes. Então, uma emoção, não sei se você concorda comigo, Rafa, uma emoção que eu acho muito deletéria, assim, no sentido de fazer muito mal, é a raiva, né? A fúria. Muito. Porque é legítimo sentir raiva. Sim. Mas uma raiva descontrolada, as pessoas não têm noção que quando você descarrega uma carga de adrenalina, noradrenalina, cortisol, não é só o cérebro que sente. Ela ganha, né? Essas substâncias ganham o sangue e chegam em cada célula. Exato. Cada célula nossa vai sentir raiva. A própria questão da impulsividade mesmo, né? A gente tem o nosso limiar pensante, que é o nosso tempo de pensamento antes de executar alguma coisa, de falar alguma coisa, né? A gente não para o tempo todo para poder dar sentido para isso aí, mas a gente sabe que antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa, o nosso cérebro pensou meio que rápido sobre aquilo ali, né? E coisas que fazem diminuir um pouco o limiar, né? A impulsividade. Uma pessoa que já é impulsiva e ela tá com muita raiva, às vezes ela vai fazer coisas que... Né, vai se arrepender muito depois, né? Álcool também, né? Álcool diminui o limiar, né? Aquele que não fala, ele fica falante, aquele que é tímido, né? Ele fica todo soltinho, né? Mas... falando especificamente das emoções e da raiva em si, né? E aí sim, existem técnicas, né? O contar de 1 a 10 realmente funciona, né? Tivemos uma discussão, eu saí para um lado, você saiu para outro, eu fui tomar uma água e você um café. Depois de 5 minutos a gente encontra. A probabilidade de a gente continuar aquilo de forma mais harmoniosa, ou pelo menos menos tensa, aumenta. Aumenta muito. Porque eu saí daquele momento ali. O que eu não posso fazer é ficar ruminando. O que seria ruminar? É apagar uma fogueira com gasolina. Com gasolina, né? Ou álcool. Exatamente. Né? Então eu não posso ficar ruminando, voltando e alimentando a raiva, a angústia e por aí vai. Né? Senão eu não consigo passar por aquilo ali. Né? Eu me lembro que eu tinha um paciente que ele tinha muita ataques de raiva e prejudicava muito, uma pessoa muito boa. Ele, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Eu falei assim, me dá um exemplo. Aí ele falou, às vezes estou na reunião e aí alguém fala uma coisa absurda, aquilo sobe. Eu falei, toda vez que isso ameaçar acontecer, você fala, gente, eu vou ter que ir ao toalete. Perfeito. Né? Vai lá. Mas e se eu não tiver vontade de fazer xixi? Vai lá. Você pelo menos olha você no espelho, bota uma aguinha no rosto. Né? Se tiver xixi, faz. Porque elimina um pouco das substâncias liberadas com a raiva. Sim. Toma uma água. Se no caminho pro toalete tiver um filtro, toma uns 2 copos d'água e volta. Aí ele, será que isso vai dar certo? Eu falei, tenta. Não tá dando certo, fazer o que você tá fazendo. Aí ele falou, olha, vou te dizer uma coisa. Quando eu voltei, eu já não sabia nem por que eu tava com raiva. É isso mesmo. Eu conversei com a mulher do cafezinho, pedi uma água, entendeu? Fui ao banheiro, voltei. Ela falou, tá aqui, seu fulano, sua água. Ela estava tão simpática comigo, eu falei, eu não tenho coragem de estar com raiva de descarregar. Essa pessoa que não precisa. Voltava para a reunião, tá, e aí? Onde nós estávamos? Fulano, já não tinha aquele ódio pelo fulano, porque alguém já tinha dado uma outra ideia bacana. A raiva é uma das emoções que passa mais rápido. Mais rápido, exatamente. É a raiva. É a raiva. É a raiva. Você tem que ter aquele sinalizador que não vai ser racional, porque ela é muito rápida, mas vai ser no corpo. Aquele esquentar, você falar, peraí, vou ao banheiro, dá licença, vou ao toalete. Né? Gestão, né? Gestão. Aí teve uma vez que ele falou assim, eu acho que o pessoal tá pensando que eu tô com algum problema de diarreia, assim, porque eu tenho ido ao banheiro com mais facilidade, mas eu vou lá e acho bom. Que outro dia eu tava sentado, ele falava pra mim, tava sentado no vaso, falando, eu vou contar até 100, que eu sei que vai passar. Sim. Eu falei, se eles estiverem achando que você tá aqui bacana, estão sendo empáticos com você, estão se preocupando. Ele falou, não tinha notado isso. Então, é reformular isso. Próxima, Gabi, Bru. Recuar diante de uma pergunta difícil na terapia é sinal de resistência emocional? Não necessariamente, né? Mas se é uma pergunta difícil, tá aí um sinal de que é necessário trabalhar.
muitos pacientes, eles não conseguem trazer à tona determinados assuntos. É a gente que vai... Né? E é a gente que vai ter um manejo. Pensando. Exatamente. Tem pacientes que são mais profundos, tem pacientes que são mais superficiais. Quando eu falo isso, é pacientes que a gente tem que cavar um pouco mais, com mais profundidade para extrair aquilo dele. Tem paciente que ele consegue trazer de determinadas formas e a gente consegue ter um alcance mais próximo e isso ajuda na terapia. Mas se é uma pergunta difícil, às vezes é sinal de que realmente você precisa trabalhar. Então, prepare para que na próxima ou nas próximas terapias você realmente consiga levar esse hipnoterapeuta. Eu acho que só é configurado resistência se a pessoa não voltar. Exato. Aí foi caracterizado. É porque é o que eu sempre falo com os meus pacientes. Os 50 minutos, 1 hora que a gente fica é muito pouco. Terapia é quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está no teu relacionamento e acontece alguma coisa. Exatamente, né? Então, talvez você não precise do meu auxílio ali na hora, mas manda um áudio para mim e fala, importante, vamos discutir na próxima sessão. Porque às vezes passa. Exatamente, para lembrar, perfeito. Então, muitos falam assim, ó, não precisa falar nada, é só pra gente poder trabalhar semana que vem. Assim, não é para dar retorno. Exatamente, só para... Perfeito. Exatamente. Perfeito. Né? Então, se é realmente, né, uma pergunta difícil, precisa sim de ser trabalhado. Para que não seja tão difícil assim. Essa dica que você deu de grava, não é nem para... Isso. É só, ainda bota lá, é só para a gente não esquecer de trabalhar. E utilizando, né, dos meios que a gente tem hoje para poder facilitar, como a gente falou, né? Exatamente. O digital também ajuda muito, porque, na verdade, é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que chama caderno de terapia. É você anotar alguns pontos ali durante a semana para poder levar pro seu terapeuta na semana que vem. Mas hoje está no telefone ali, deixa na conversa, deixa no bloco de notas, escrever é muito bom. Você falou da mesinha de cabeceira, eu tenho vários caderninhos. E assim, eu anoto, gasto uns 3 por ano. E quando escreve, né, Bia, ativa a área cerebral. Né? Pessoas que estudam escrevendo, é como se elas estivessem estudando 2 vezes, né? Eu vou te confessar uma coisa, Rafael, eu escrevo meus livros até hoje à mão. Olha só. E não, você pode me dar o pessoal fica assim, não, Bia, mas olha, você pode fazer comando de voz, não quero. Você pode não sei o que lá, não quero. Não quero. Perfeito. Nossa, por quê? Mas isso desde sempre. Aí agora o pessoal, essa estava certa, né? Escrever, fixa mais. Fixa mais. Não abro mão, assim, desse exercício não da escrita. Mesmo, não né? abro mão. Eu não posso, né, indicar, né, prescrever, né, remédio, né? Mas a agenda, todos os meus pacientes saem lá, compram agenda. Né? Tem uma agenda, anota coisas do seu dia a dia ali, isso é importante, exato. Tenha na bolsa que você leva, porque você está às vezes no avião, em vez de ficar, sabe, tomando conta da vida dos outros. Tem gente que no avião fica reparando se a criança está chorando. Gente, criança chora. Né? Aí fica, tá vendo essa criança chorando? Eu falei, você já foi mãe? Se tua criança nunca chorou, que coisa, hein? Tinha algum problema. Sua criança, se ela nunca chorou, tinha um problema sério. Eu não fico me fixando em coisas que os outros acham que é problema. Eu pego um caderninho e começo a anotar. Não posso esquecer disso, eu tenho que falar com fulano. Eu vou organizando aquilo. Perfeito. Isso para mim é vital. Sim. Né? Vou dormir. Estou com algumas preocupações para o dia seguinte. Se eu boto no caderninho, se eu boto na agenda, acabou. Acabou a preocupação. Eu deito no travesseiro e durmo a noite toda manhã, eu pego minha agenda e... Olha aqui. E no outro dia também, quando você chega e resolveu tudo e dá cheque no final do dia. Né? Que sensacional. De dever cumprido, né? Uma sensação de orgulho, sentir uma calma confortante de orgulho de mim. Sim. Para pacientes com TDAH, eu recomendo ter 3, né? Tarefas diárias colocadas na agenda mesmo, que são inegociáveis. Ou seja, isso você não vai negociar. Exatamente, né? E as outras ali, né? À medida que você vai conseguindo... O que vier é lucro. Aí também é bacana, porque aí você fala assim, eu fiz essas 3, mas também fiz isso. Aí você anota com orgulho, né? Da cota extra. Sim, e aí não precisa de ser TDAH, não precisa de ter um transtorno, vale para todo mundo, né? O TDAH é vital, mas vale para todo mundo. É porque os dias ruins, os dias difíceis, eles vão vir, né? O que fazer num dia difícil? É simples. Exatamente tudo que eu faria num dia bom e normal. Ah, tá, mas é mais difícil. Sim. Mas um exemplo, né? Meu caso, né? Acordei, não acordei muito bem, estou num dia difícil.
Aí vou fazer meus atendimentos da manhã, aí não tomo meu café da manhã conforme eu gostaria, né? Eu tenho um pé de jabuticaba lá no meu apartamento. Aí eu não agoo meu pé de jabuticaba. Não tinha jabuticaba. Exatamente, sim. Aí eu vou pro almoço, não almoço, só como algum lanche corrido mesmo. À tarde, os últimos atendimentos ali, eu peço para poder agendar para um outro dia. Chego em casa, também pratico jiu-jitsu. Vejo meu kimono ali, ao invés de passar a mão no meu kimono e ir pra academia, eu não vou. Eu fico mexendo no telefone. O dia foi difícil, eu olho pro meu dia e penso assim, poxa, o dia foi difícil, eu ainda não fiz nada que eu deveria fazer. Agora, se num dia difícil eu fizer tudo, né, que eu faria num dia bom, chega no final do dia eu vejo que o dia foi difícil, mas poxa, eu consegui cumprir todas as tarefas do meu dia. A probabilidade do dia seguinte eu tiver melhor... não te paralisou. Exatamente, com certeza. Né? Então, nos dias difíceis, exatamente o que eu faria num dia bom. Né? Ah, mas é difícil. Justamente, o seu dia está sendo difícil. Mas aí a sensação de vitória é maior ainda. Exato, com certeza. Nesse sentido. Sim, sem dúvida. Perfeito. Né? Próxima, Bru. Chegamos no momento Pipinho, que não é mais ping-pong, é pickleball. Em homenagem ao Bruno, mais curtinho, o pickleball. É o tênis acessível, como ele diz, é um ping-pong que as pessoas estão dentro da quadra. Então, é isso aí. Vamos... O que é o pickleball aqui do Pod People? É aquela hora que eu te mando, baseado no que a gente conversou, o pessoal da produção me manda aqui palavras ou frases para completar e... o que vier na sua mente. Agora é livre associação. Perfeito. Tá bom? 1. Ideal e real necessária para os nossos dias. 2. Zona de conforto. Situação o qual a gente, mesmo se sentindo confortável, precisa de sair dela. Que ali não vai acontecer nada. Dentro da zona de conforto tem uma zona que eu falo que é a zona do tédio. Exatamente. Né? Ali, se você ficar ali, nada vai acontecer. Sim. 3. Complete a frase. Inteligência emocional é... vida. 4. Amor. Maitê. Minha filha. Eu pensei que ia ser Fernanda e Maitê. Mas tudo bem. Olha, Fernanda, eu tô puxando uma brasa aí pro teu lado, tá? Tô puxando. Então, Fernanda e Maitê. Fernanda e Maitê. 5. Felicidade. Para mim, felicidade é poder viver exatamente o que eu tenho vivido hoje. Que legal. Perfeito. Por muito tempo, de verdade, muito profundo isso que eu vou dizer. Felicidade para mim foi eu e a Fernanda ontem poder ir no shopping e a gente ir em um jantar gostoso e eu não precisar preocupar em quanto que ficaria o valor da conta. Porque por muito tempo, falar para você, Bia, que nós passamos fome lá em casa, nós não passamos, mas vontade de comer as coisas e vontade de ir nos lugares, sim. Entendi. A minha mãe, por ser doméstica, eu lembro isso de diversas vezes, arrepio de falar isso, que se ela fosse na sua casa, você servisse um almoço para ela separava a carne e ela levava à noite, que era pra gente poder comer, que era a mistura que a gente tinha. Bela mãe, então, Dona Rita. Dona Rita, Bela assim, mãe. incrível, né? Mesmo com todas as dificuldades do mundo, ela não se deixou abater. Consegui levar ela pra poder morar no prédio com a gente, agora é minha vizinha, além de mãe, é minha vizinha. Que coisa boa! E o mais legal, né, eu acho, Rafael, é você fazer isso tudo fruto do seu trabalho. Exato. Porque tem gente que faz uma opção de coisas, né? Sim. Mas não é bem fruto de trabalho. É fruto do trabalho do que você gosta, do que você transforma as pessoas. Isso não tem preço. É isso. Felicidade é isso. Poder viver exatamente o que eu tenho vivido hoje. E que perdure. Exato. 6. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Além de comer jabuticaba. Eu reuniria com toda a minha família e ficaria juntinho deles. Perfeito. 7. Autoconhecimento. Chave para uma vida melhor. 8. Acolhimento. Além de empatia, tenha compaixão. Não tem como eu sentir o que a outra pessoa está sentindo e não poder fazer nada para que eu mude a realidade daquela pessoa. Empatia é uma palavra muito bonita, mas se ela não vir junto da compaixão, de nada ela vai valer. Perfeito. 9. Propósito de vida. O que te faz feliz. Seja feliz. E 10. Uma frase, um pensamento, algo que você gostaria de deixar. Pode ser uma frase de alguém, pode ser um pensamento seu, pode ser também uma explicação do que seria isso.
É o que eu falei aqui umas 2, 3 vezes. Às vezes, momentos difíceis da nossa vida, que a gente, porventura, chega a se desesperar ou imaginar que aquele momento não vai passar, mantenha calma. Nada vai durar para sempre. Nada vai durar para sempre. Então, tenha calma, busque ajuda. Se precisar, converse com alguém e entenda. O que você está passando nesse momento não é sentença de vida. Você não vai passar isso pro resto da sua vida. Então, tenha calma, maturidade, que as coisas vão se acertar Tudo de uma passa. maneira ou de outra. Tudo passa. Inclusive a gente. Exato. Mas a gente nunca saberá quando Sim. é essa passagem nossa. Sim. Meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer Prazer ter todo você meu, aqui. todo meu. Mesmo. Todo meu. E eu queria te dar uns presentinhos. Você já ganhou um presentinho ali. Vamos lá. Esse é o Felicidade, que foi um livro que eu escrevi na pandemia. Sim, tá? Sim, muito obrigado. Tá tudo autografado direitinho. Esse aqui saiu o ano passado, final do ano passado, né? Que foi um Leitura livro... diária. 10 minutos de cuidado mental por dia. Seu último livro, né? É o último. São frases minhas e que a gente bota ali um momento pra gente pensar. É para ser um por dia mesmo, porque senão você vai lendo e não saboreia. Não pode né? ter obesidade mental não com esse livro, né? Não pode ter obesidade mental. Então eu digo, o desafio é fazer o dia daquele dia, Perfeito, né? perfeito. Porque aí a gente faz o aqui e agora. Sim. Não, acabou. A gente tem mais aqui, ó. A gente tem uma eco bag, Ah, que legal. que eu acho que quem vai usar é Maetê ou então Fernanda, do Pipinho. Sim. Que atrás a gente tem aqui o nosso lema: faça, aconteça e inspire. Aí a gente tem aqui um caderno para você fazer suas anotações, botar. Pode ir deixando tudo aí do lado que as crianças vão ajeitar para você, te prometo. Tá? Por educação. E aqui a gente tem a caneca do Pod People para você que legal. tomar um chá, uma água, um café. Quero pegar com os meninos a receita desse chá maravilhoso aqui. Que legal. Tá? Muito obrigado. Amei. Foi um prazer. O prazer é todo meu. Agora é aquele momento que você vai ser mal educado, vai olhar para essa câmera aqui, levando o microfone com você, e vai dar os seus recados. Sim. Pessoal, então meu nome é Rafael, é um prazer estar aqui com a Bia, com toda a equipe dela. Tem o meu Instagram, Rafael Borges Psi. Eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, saúde mental, dependência química e me formei agora em neuropsicologia também. No momento, né, eu tô com a minha agenda fechada para novos atendimentos, mas tem uma lista de espera e eu gosto muito de interagir na minha rede social. Então respondo caixinha todos os dias, faço live, faço vídeo. Né? Sou eu mesmo que cuido das minhas redes sociais por enquanto, tá? Né? Talvez se crescer, né? Talvez se crescer mais um pouco eu vou precisar dessa assistência também. Vai precisar. Essa semana eu tô lançando, né, os meus e-books, que é Neurociência Aplicada à Prática Clínica, e esses 4 e-books estão sensacionais. Então eu acredito que na próxima semana já vai estar disponível para quem tiver interesse de conhecer sobre esses meus e-books também. Querido, muito obrigado, Sim, tá? Eu que agradeço. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara muito bacana, Rafael Borges. Se você não segue ele, comece a seguir agora, @RafaelBorgesPC. Ele falou pra gente sobre muita coisa, mas principalmente por uma linha de pensamento dentro da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, que tem a capacidade de puxar você para uma reflexão, mudar a forma dos pensamentos que te limitam e planejar uma mudança de comportamento real no dia a dia para que você possa seguir com menos trauma e com mais disposição pela vida. Aqui no canal Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento podem, de fato, fazer a gente um ser humano melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade. E aí, quem sabe, a gente se encontra no próximo Pod People. Ah, tem uma coisa boa. Se você gostou do que você ouviu aqui, compartilha. Tem muita gente que merece esse conhecimento. Até o próximo Pod People.